Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos iniciando hoje mais um podcast vicentino, na presença do meu amigo Matheus. E aí, confrade, como é que você está? Eu estou bem demais, graças a Deus, e você? Estou bem demais. Já ia te chamar de senhor também, a gente está falando de senhor. E hoje nós estamos na ilustre presença do nosso convidado, confrade José Gonçalves. E aí, confrade, tudo certo com o senhor? Tudo bem, graças a Deus, louvado seja Jesus Cristo, para todos. Sempre seja Sempre seja louvado. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês nesse programa de vocês, né? Essa divulgação do trabalho da Sociedade de Paulo. E como é que foi seu sábado até agora, confrade? Até agora, muito bom. Estou a serviço da sociedade, fiz as compras ontem à noite da conferência, hoje levei lá na capela para agora de tarde fazer as cestas. Aquela correria básica de Vicentina, né? Aquela coisinha ali, básica. A gente não para nem sábado Já de estive manhã. lá no Instituto Federico Ozanam, acompanhando um pedreiro lá, umas obras lá, uns calçamentos e tal, mas estamos aqui. Mas tudo certo, né, Tem mais confrade? alguma coisa pro resto do dia aí, mas a gente deixa para E a depois. semana, tudo certo também? Tranquilo. Hoje a gente está gravando no sábado, para quem não sabe, então, semana foi corrida aí para todo mundo. Você vai já acordar cedo, confrade? Tem que parar, se a gente trabalha, né? Então não tem jeito. E esse frio Cedo, ainda, cedo. danado, né? E a correria, o dia parece curto ainda, mas... Confrade, eu vou iniciar com uma pergunta para o senhor, que talvez eu nunca tenha iniciado com nenhuma outra pessoa. Pode ser até uma pergunta clichê, mas acho que a gente nunca nem fez essa pergunta, por mais que ela seja tão clichê. Mas eu queria saber, eu acho que Deus tocou a mim hoje para poder perguntar logo para o senhor. Acho que pela quantidade de tempo que o senhor tem como vicentino, todo mundo veio aqui e mencionou sobre o senhor. O que é ser vicentino para o senhor? Para mim, foi uma descoberta lá dos meus 14, 15 anos, 16 anos, lá no interiorzão de Minas Gerais, né? Bem interior mesmo. Eu recém-chegado da roça e fui para a cidade e comecei a conhecer o trabalho. E a partir daí começou a me despertar na questão, né? Porque da igreja sempre eu fui, né? Desde lá da roça. De uma busca assim, do alcance da salvação. Eu diria assim, para mim, né, o meio mais fácil. Eu passei a entender que ser vicentino, né, que é o trabalho fazendo junto aquelas pessoas necessitadas, ajuda a gente a encontrar o reino dos céus mais fácil. Então, com esse mais fácil foi que eu passei cada dia mais a buscar e a conhecer e a trabalhar cada vez mais para a Sociedade de Paulo, porque minha preocupação é a salvação. Então, eu achei isso aí. Qual é o nome da sua primeira conferência? O senhor se lembra? A minha conferência lá em Minas, realmente, vocês acreditam que até hoje, na verdade, assim, era chamada conferência de jovens. Naquele tempo era assim, né? Estava começando a juventude no Brasil, né? Lá na década de 70 e pouco, né? 80. E aí chamado, precisa sair no boletim brasileiro, na época, precisa começar a movimentar a juventude no Brasil, então precisamos criar a conferência de jovens. Aí criou a conferência de jovens. Aí ficou lá nessa conferência de jovens, mas logo em seguida mudei para Brasília, em 82, e aí, assim, aí a primeira conferência era aqui em Brasília, a São Pedro, que aí sim, já tinha mais conhecimento, né? Eu cheguei Até hoje permanece a mesma conferência? Não. Isso aí já passou por muitas, né? A conferência São Pedro, do setor M Norte, foi o primeiro lugar que eu cheguei a Brasília, né, em janeiro de 82, e aí conheci, né, pouco tempo depois, os colegas, e a conferência São Pedro, na paróquia São Pedro e São Paulo era, né, na época, hoje a paróquia dividiu, então esse local ficou só Imaculada Conceição. E aí depois, no final do mandato, a conferência cresceu muito, né, e aí foi desmembrada a conferência, eu acho que eu tinha 20 e poucos anos, aí eu fui eleito por unanimidade, e foi votação, não foi nem nomeação como é hoje não, porque antigamente era tudo bem diferente. Eu fui para a nova conferência, para a criação da nova conferência, São José Operário, e que no final do meu mandato, desmembrei, criei a Jesus Maria José, e assim foi. Assim começou a minha vida aqui em Brasília, como vicentino. E é por isso que dizem que o senhor foi um dos percursores das conferências de jovens aqui em Brasília, né? O senhor que deu início a tudo isso. Como que foi para o senhor? Pode ter sido, né, precursor, claro, o confrade Renato Lima, né, o confrade Elbio, lá de Sobradinho, e depois, né, um tempo depois, apareceu o confrade Jackson. A gente não sabia o que era comissão de jovens, né? Eu já não conhecia, não existia quase, né? Não tinha jovem, assim, como comissão de jovens na Sociedade de Paulo. Eu já nem sabia o que era isso, na verdade. Eu nem sabia o que era. Sim. A regra era uma regra bem diferente que nós temos hoje, né? Pequenininha, essa de 77, que era nessa época, né? Que ainda vigorava, né? Era a regra de 77, e lá falava de comissão de jovens, mas só que a gente não lia muito, né? Mas falava muito pouco também sobre a juventude, a participação da juventude na SSVP. Então, o confrade Antônio dos Anjos, né? Que fundou o Conselho Metropolitano de Brasília, hoje está com 95 anos, parece, né? E ele quis, né, movimentar a juventude em Brasília. Então eu vi que eu tinha lá na Ceilândia, assim, na verdade, assim, Taguatinga, porque não tinha consciência da Ceilândia ainda,
Eu, aquele jovem ali, participando ali, aí depois começou a aparecer o Renato Lima na Asa Norte, só de bermuda, né, o molecão de bermuda. Então, assim, né, aquela coisa, a gente começou, depois ele perguntou se ele conseguiu, porque em Minas Gerais e tinha chamado Mineirado, o encontro dos coordenadores de comissões de jovens dos Conselhos Centrais de Minas Gerais, e aí ele conseguiu, né, que Brasília fizesse parte da Mineirada, né, e eles aceitaram, né, claro, ele falou que já não tinha que ir, queria conhecer, aí fomos eu, o Renato Lima, o Afonso, né, que hoje é secretário do Conselho Central Brasília, a Ângela, esposa do Vandir, né, que é da área de vocês aqui, que eu falo de Vandir, a Ângela, a esposa dela, ela era de Unai, a Aninha também de Unai, então nós fomos, nós 5, me parece, a Minas Gerais, Ouro Preto, a primeira vez, minto, na cidade de Juscelino Kubitschek, não, tá, depois a gente lembra, lá em Minas, você foi participar desse encontro, lá que a gente começou a conhecer, né, o coordenador nacional da Comissão de Jovens, a turma de São Paulo, né, o CDNI e tal, e aí, daí para cá a gente veio empolgado, aí começamos a criar a Comissão de Jovens, né, Taguatinga, aí já criou o Conselho Central de Ceilândia, né, e Asa Norte, começamos, aí começou a despontar a juventude. E como que o senhor vê a juventude hoje, daquele tempo para cá? Melhorou, deu uma esfriada? Não, muito diferente. Nós tínhamos uma juventude, por exemplo, não nesse tempo, depois, né, por exemplo, década de 90, por exemplo. Depois que foi firmando, né? Na década de 90, por exemplo, toda a década de 90, início de 2000, né, talvez até 2005, por aí, a gente tinha Brasília, metade, eu diria que era jovem nessa conferência. Tanto por quê? Porque nós criamos a Jornada Vicentina, né, eu estava coordenando a Comissão de Jovens no Central Ceilândia, que tinha recém-fundado, o primeiro coordenador, ele saiu logo, né, nem apareceu, na verdade, né, porque ninguém sabia muito disso, né. Eu tinha ido a Minas Gerais, voltei, eu terminei o mandato do presidente do Conselho Central, faltando 1 ano e 6 meses, mais ou menos, e a gente criou a Jornada Vicentina de Brasília. Dentro da jornada tinha um encontro de 2 dias, né, com os Vicentinos, todo o metropolitano, Naí, Paracatu, João Pinheiro, Asa Norte, Asa Sul e tudo aqui, né, onde nós temos conselho. E aí a gente, com isso, a juventude começou a crescer, a gente começou a fazer encontros nos conselhos centrais, e aí começou a criar, aí sim que veio começou a surgir, né, os documentos, né, da juventude, e a obrigatoriedade de cada conselho particular e central, todos os conselhos, né, que tivessem comissão de jovens, e aí com isso foram buscando os conhecimentos sobre comissão de jovens, e a gente começou, então, a formar a juventude, e quase todos os conselhos particulares centrais de Brasília, do metropolitano de Brasília, tinham comissão de jovens. Logo em seguida, a gente criou o Conselho do Centro-Oeste, né, chamado Concentro. E aí chegamos a fazer um encontro aqui. Ainda existe? Não, só consegui, eu me lembro, só 2 foram realizados. E depois a gente foi saindo, né, aí os outros que foram entrando, aí começou, mas depois foi parando, e hoje, infelizmente, né, hoje não está bem longe. Não está como era antes. Não, está bem. Hoje, os conselhos particulares, por exemplo, dificilmente, porque hoje, o que tem em alguns conselhos? Tem o coordenador, mas a regra não diz que é o coordenador, é uma comissão. A comissão não é por uma pessoa, a regra diz que 5 pessoas. 5, então, infelizmente, nem nos centrais tem essas comissões de jovens, né? Às vezes tem um coordenador, mas não consegue fazer, né? Se você não tiver uma comissão mesmo, né, de gente debater, discutir, conversar, sentar aqui, o que vão fazer, planejar, não consegue sair. Um sozinho não dá conta, não dá conta. O senhor gosta de trabalhar com jovens? Demais. A minha vida nasceu aí, né? Tudo que eu aprendi depois, né, para frente, né, que eu assumi as outras unidades vicentinas, né, além das comissões de jovens que eu assumi, né, da região e tudo mais, tudo que eu aprendi, por exemplo, para ser presidente do Conselho Central, coordenador de ECAFOS, né, do Central e Metropolitano, todos esses conhecimentos foi porque eu tive um aprofundamento nas comissões de jovens. Porque as comissões de jovens começaram, dos Minas Gerais e o do Conselho Nacional, na época, era Eduardo Marques, né, que era o coordenador nacional, era a preocupação de os jovens se formassem tão bem, com conhecimento, não só para ser, mas conhecer essa regra, e como que era a Sociedade de Paulo, como foram os 7 primeiros, é que o que se ensinava nos encontros da juventude era que, olha, nós que estamos aqui, vamos dizer assim, os coordenadores conjuntos, nós que estamos aqui, jovens, nós vamos assumir os conselhos, nós precisamos fazer do jeito que foram no início da Sociedade de Paulo. E assim a juventude foi crescendo assim. Assim, quando eu assumi, por exemplo, o Conselho Central, eu sabia de muita coisa, como administrar. Aí, por último, aí vem, né, a creche Federico Zanan, né, que hoje já viramos instituto, né, graças a Deus. Mas assim, a gente começou tudo, foi na juventude, e foi minha paixão, até
pouco tempo atrás, que eu fui ainda coordenador, né? Porém, quando eu fui do Metropolitano, foi já bem recente. Né? Essa época os jovens tinham muito comprometimento quando foi fundando, quando vocês foram... Como é que vocês também... Qual era o método que vocês faziam para poder atrair os jovens? Eu não sei, por exemplo, daquela diferença de hoje, por exemplo, a juventude hoje tem muita coisa, né, que envolve o jovem, né? Já não tinha, por exemplo, celulares, internet, não, já nem sabia, não existia, né, no Brasil, né? Computadores era muito raro, né? Por exemplo, as nossas palestras, tudo quando a gente conseguia um conselho central, ou a gente conseguia emprestado nas escolas, né, porque a gente dava os nossos encontros, todas as escolas da Secretaria de Educação, tudo emprestava para a gente fazer encontros. Hoje é mais complicado, nem gosto de emprestar, mas a gente fazia. Eles gostavam de fazer. Era os que a gente fazia naquelas transparências, não sei se vocês chegaram a conhecer na escola, nas transparências, naquele retroprojetor que projetava na parede, né, você colocava a transparência aqui, que é uma folha de papel na A4, né, só que de plástico, né, a gente se escrevia, datilografava, imprimia. E aí elas projetavam na parede e era assim. Aí essas outras coisas, as tecnologias hoje não eram muito grandes. E aí a gente andava de bicicleta, de pé, daqui para ali. Ônibus era muito pouco, não tinha tanto ônibus como tem hoje. Então os convites, no caso, os recrutamentos eram... Os recrutamentos nós fazíamos. Porque naquele tempo também, então não é só São Paulo, não. Tudo quanto é paróquia tinha 2, 3 grupos de jovens. Eu, por exemplo, eu era coordenador, trabalhava com jovens vicentinos, presidente da conferência, e coordenava um grupo de jovens da paróquia, JASEC, lá no M-Norte. Então, assim, era o juventude, os encontros nossos eram feitos juntos, assim. Então, tinha muitos jovens, né, nos grupos de jovens. E assim a gente fazia os encontros, naqueles encontros a gente fazia, mostrava o São Paulo, claro, né? E aí começava os jovens virem para o São Paulo. A outra coisa, a gente buscava nas catequeses, né, por exemplo, nas crismas, né? Então, quando estava terminando a crisma, era bom para a paróquia que aqueles jovens continuassem no grupo da igreja, porque senão ele fazia a crisma e saía da igreja. Então, indicava, a gente ia lá, fazia um encontro com ele, convidava, né, para conhecer o São Paulo. E fazia que esse encontro, nosso encontro é muito alegre, né, criativo, 150 jovens, 100 jovens, assim, não vicentino. E aí começava a fundar a conferência, um aqui, muitos outro... daqueles jovens ainda permanecem Permanecem, muitos deles ainda permanecem. É engraçado como é que o mundo é pequeno. Era ele com o Frade Renato, parece que todo mundo, o assim... Mas hoje, por exemplo, a idade nossa que estamos, né? Então... Parece que todo mundo, assim, já era daquele tempo... O Confrade Jacques, né? O Confrade Jacques também já era vicentino, né? Tentar lembrar outros, eu vou falando o nome de outros. Mas a Consórcio Emília era também? Não, a Emília, ela veio bem depois, né? Porque a Emília, o Zé Alves primeiro foi vicentino, por exemplo, porque aqui em Brasília, só tinha o Conselho Central Brasília, né? Uhum. E o Conselho Metropolitano, a gente participava em Goiânia. Então, os nossos encontros, as atividades nossas eram em Goiânia. Eu, pequenininho aqui, novinho, e acompanhando aquela turma. Me chamavam, eu ia também, né? As reuniões e tal. Eu sempre gostei disso, sempre. Eu morava aqui sozinho, em Brasília, né? Meus pais moram em Minas, né? E eu morando aqui sozinho, mas então, eu estava sozinho, trabalhava, cuidava dos meus estudos, né? Trabalhava, final de semana, não queria nem saber, não tinha ninguém para dar papo, nem ninguém. Então, estava só saindo, assim, para São Paulo, os encontros todos, né? Então, a gente começou a ir para lá. Depois tinha os conselhos, talvez vocês nunca ouviram falar também, que antes de criar um conselho central, você criava um conselho regional. Isso foi na última regra, as regras depois de 77, a de, sei lá, 90 e pouquinho, que eu esqueci agora, que tirou isso, né? Então, por exemplo, Taguatinga tinha um conselho regional, né? O conselho regional de Taguatinga são só esses dois. Esses dois conselhos, então, regional, Central Brasília e regional Taguatinga, e aí Taguatinga pegava, claro, não existia Samambaia, não existia Recanto, só mesmo Taguatinga, né? Era o começo Ceilândia, né? e Braslândia. Então, era um conselho particular em Braslândia, então era só isso, a cidade que existia era só isso aqui, né? E aí esse conselho regional, então, a gente ia para as reuniões lá em Goiânia, as reuniões mensais, né? Os encontros também, as ECAFs, né, grandes ECAFs, de formação de liderança, tudo era lá. E depois, então, aí, com o evento, né, a evolução de criar o Conselho Metropolitano de Brasília, quem começou foi o Conselho Central de Unai, né, porque eles participaram de reunião lá em Uberaba, que é muito longe, né, sair de Unai para lá, e aí tinha o Conselho Regional de Paracatu e de João Pinheiro, que também aí participava também da reunião lá em Uberaba, muito longe. O Naí, então, quis falar assim, vamos tentar passar para o Conselho Nacional, né, o Conselho Metropolitano de Goiânia e de Nacional, para juntar esses 3 conselhos regionais e criar um central e criar mais um. Por exemplo, Taguatinga era muito grande, então vamos criar o da Ceilândia. E, ao mesmo tempo, o de Brasília também é muito grande, porque pegava Brasília, Asa Norte, o Lago, né, já tinha alguns vicentinos no Lago Sul e Lago Norte. Lago Sul sempre era mais forte, né? Lago do Norte agora que está desenvolvido, né, mas nesse tempo não era tanto, mas tinha Sobradinho e tinha Planaltina, que cada um desses tinha um conselho particular. Aí, então, nesse mesmo tempo, criou o Conselho Central da Ceilândia, criou-se o Divino Espírito Santo da Asa Norte.
Né? Aí o confrade Renato Lima já também começou com isso aí. E aí pronto, aí formou o Conselho Metropolitano de Brasília, criou-se o Conselho Aí depois que foi dando início às regiões, né? Que aí dividiu não, de isso aí foi uma bem forma melhor. depois, isso aí foi depois, foi o Conselho Nacional, né? Você fala regiões do Brasil, né? Não, as regiões, assim, por exemplo, tá. a região 5. Não, isso, que é do Brasil, o Brasil foi dividido. É porque, na verdade, assim, primeira coisa na Assembleia Nacional, plenário nacional, porque o Conselho Nacional tem uma plenária todo ano, né, poder decidir, né, tomar decisões de certas coisas. Então, reúne-se uma plenária, que é a diretoria do Conselho Nacional, e os conselhos metropolitanos. Então, sentam ali 3 dias, começam na quinta-feira, sexta principalmente, sábado, domingo, para tratar dos assuntos, porque nas reuniões ordinárias não tem jeito, o Brasil é muito grande, né? Então, existem essas plenárias, onde são tomadas as decisões. Numa dessas plenárias, foi aqui em Brasília, né, foi na Asa Norte, uma plenária do Conselho Nacional. Aí, o coordenador nacional era o confrade Oswaldo Loureira, né, que entrou no lugar do confrade Eduardo Max, logo, acho que no ano seguinte. Eu já tinha sido, eu fui a uma vez, como representante do Conselho Metropolitano de Brasília, lá no encontro, né, nacional. Existia um encontro nacional todo ano da juventude no Rio de Janeiro, todo ano, né, dos coordenadores de cada metropolitano. E aí eu estava lá, então a gente criou, a gente já começou essa movimentação de regionalizar a juventude no Brasil, porque era muito grande. E o Conselho Nacional aceitou isso. Então, aí criamos as regiões, né, da juventude no Brasil, nessa plenária aqui em Brasília, em 93. E aí, eu filmei isso, né, naquele tempo que a filmadora, a gente era por tudo empolgado, né, com a filmadora, eu estava lá, eu fui chamado. Então, o senhor tem tudo isso guardado ainda? Essas fitas tem lá, não sei, eu não consegui, não passei ainda por CD, nem nada, eu não tem lá. Então, essas regras mais antigas o senhor ainda tem? Tem, todas elas. Tem as fotos dos encontros, né? Tem, uma data de foto lá, de fotos desses encontros antigos. Inclusive, o Antônio dos Anjos, quando ele deixou, falou, Gonçalo, vou deixar com você. E para aqui, porque eu não sei como é que essa juventude aqui, não sei como vai ser. E até hoje, eu falei com o Francisco, né, quando ele foi governador do CM, que eu iria passar para ele. Porque, mas ainda não passei, porque eu preciso... Eu reuni com a Comissão de Ordem Metropolitano, e eu ia criar um negócio para poder criar, porque eu já estou mudando daqui, né? Eu não queria falar isso, mas assim, aí eu preciso, isso aqui é daqui do Metropolitano. Tem em casa um monte de coisa, né? Enquanto eu fiz representante metropolitano em São Paulo, um CD, né? Todo encontro lá. Então, isso eu preciso deixar, é do Metropolitano, preciso deixar isso lá. Eu quero ter uma hora certa para isso. Então, desde muito novo, o senhor já estava envolvido com a juventude do Brasil, não era nem de Brasília, esses encontros aí, né? A gente começou bem tempo, sim, porque não tinha outro jeito, né? A gente queria buscar conhecimento e não tinha por aqui afora, você tinha que ir fora. E a gente pedia. Aí começou, aí também, outra vantagem era que os vicentinos de outras regiões tinham o maior prazer, a maior alegria de ensinar. Então, por exemplo, São Paulo, São Paulo é sempre o berço da liderança, né? São Paulo sempre foi e não é, por exemplo, Minas Gerais é o maior número de vicentinos, agora São Paulo, em se tratando de liderança, formação, eles estão muito avançados em termos de... Então, quando a gente pegou essas amizades, né, eles vinham, a gente chamava às vezes, principalmente o Cidenir, para vir dar palestra aqui, tinha outro também, que hoje eu não sei, o Cidenir tem mais contato com ele agora, né, eles vinham dar todo encontro nosso aqui em Brasília, de jovens, eles pegavam um avião lá, e olha que naquele tempo, andar de avião era coisa assim, era mais difícil, mas ele vinha, simples, né? Dava palestra, não cobrava nada, mas vinha, ajudando a gente aqui nos nossos encontros aqui. Era uma correria muito grande, né? Justamente porque você falou que não tinha celular nessa época, então vocês tinham que resolver tudo muitas vezes. Era fichinha, né? Você tinha que pegar o telefone lá do, como é que chama? O orelhão, né? Você comprava um monte de ficha e ir ligando, dando interurbano, que a ficha toda hora caía rapidão, porque o local comprando os cartão, hein, confrade? Comprando os cartão, hein? E também, assim, a comunicação por escrito, né? Era muito por escrito. O correio, a gente usava demais, era os correios. E, confrade, então, no caso, só resumindo, tinha comissão de jovens em alguns outros estados, mas em Brasília ainda não tinha. Não tinha, não sei. Aí vocês que... O NAI era mais... O NAI já tinha, porque assim, era antiguíssimo, né? Então já tinha essa visão. Só assim... não, o NAI era como comissão de jovens. Era diferente lá de João Pinheiro, que tinha um movimento lá muito forte, acho que tem até hoje, mas era chamado Movijop. E não era comissão de jovens, eram os jovens vicentinos, né? Claro, que organizavam os encontros deles lá, tudo. Fazia todo o trabalho, só que Movijop. Movimento, alguma coisa lá. O significado lá. Então, o senhor chegou a participar desse Move Jovem, quando o senhor estava em Minas ainda antes de vir para Brasília? Do encontro, não. Uma colega minha aqui de Ceilândia já chegou a ir lá dar palestra, né, para eles lá nesse encontro, né, uma jovem aqui da Ceilândia. Foi lá dar palestra nesse encontro, era um encontro de 3 dias. Uma semana era dos adultos, era das mulheres, parece, outra semana dos homens, não sei, sei que são 3 dias de encontros desse Move Jovem. Aí depois, com o crescimento das comissões de jovens, né, a gente tentou, né, eles precisavam encaixar com a regra e tal, isso foi mudando, aí começou com as duas coisas, né, Move Jovem e Comissão de Jovens, o Conselho Central nomeou e tal,
Mas hoje lá já é só comissão de jovens. Então o senhor já veio para Brasília sabendo que o senhor tinha essa missão de tentar erguer a juventude aqui? Na verdade, não, porque lá eu conhecia muito pouco o Vicentino. Eu entrei na conferência lá em Minas, mas não sabia, eu sabia assim. Eu estava lá na conferência, a gente ia lá fazer uma visita no interiorzinho, todo mundo conhece todo mundo, né? Então tinha uma família pobre ali, outra família lá, a gente ia lá, brincava lá, tinha aqueles jovens, né, que a turma a gente ia lá, conversava, para eles é a maior alegria, né? Chegar na casa, e aqueles jovens ali, né? E aí, mas quando eu cheguei aqui, não vim assim, por exemplo, eu continuar com o Vicentino, não, porque mesmo que eu não sabia muito, ou quase nada de Vicentino, né, quando eu vim para cá. Aqui em Brasília, né, que eu comecei na conferência, e depois que veio comissão de jovens no particular, e vamos começar, e foi crescendo, né? O senhor veio aqui para Brasília com quantos anos? Eu vim acho que com 20 anos. 20 anos, né? O senhor veio a trabalho? Eu vim para estudar, porque meu sonho, assim, eu queria fazer técnica eletrônica, né, naquele tempo, né, lá no interior. Falei, puxa, eu sou uma mesa aqui consertando televisão, rádio, era aquela coisa, né? Então, eu fui para o Governador Valadares, minha cidade é perto de Governador Valadares, que é a região, cidade maior, só que lá era muito caro, então mas fiquei um ano, o primeiro ano de segundo grau, né, que era o ensino médio hoje, né, eu fiz lá técnica eletrônica lá. Aí depois uma família que viveu com cresceu na cidade, nas terras, né, do meu pai, com meus avós, tinham vindo a Brasília há muitos anos. Aí voltou lá, soube que a gente morava naquela região, e falou, não, lá em Brasília tudo é de graça, então vamos para lá, aí me trouxe, vim morar com eles, né? Aí fiz técnica eletrônica aqui no CTN, aqui no Sandu, e fiz técnica eletrônica aí. Aí depois acabou... Realmente foi mais fácil aqui? Porque lá é muito caro, só tinha o Governador Valadares, eu morava sozinho numa casa lá que nem luz tinha, né, e tal, as coisas eram muito diferentes de hoje, né? Hoje, a família assistida nossa tem celular, tem tudo, né? E a gente faz questão que tenha, né? Sim. Mas naquele tempo, se tivesse uma televisão, ele não podia ser assistido, né? Então, era assim, era desse. E aí o senhor conheceu a sociedade? Rígido, né? É porque também a gente não tinha muitos recursos, né, para poder dar para as pessoas. Né? E aí o senhor conheceu a sociedade como? Sim, aí nessa conferência lá da Eminorte, né, a gente, na verdade, um dia, a paróquia estava começando, a paróquia começou 1º de maio de 81, eu cheguei em 82, né, então, aí estava então, tudo começando, fazendo, era de pré-moldado, então a gente estava fazendo piso e tal, fui lá um dia, o padre chamando lá, fui lá um dia no final de semana, né, ajudar lá a fazer um piso, aí um Vicentinho lá, rapando aqui, massa, concreto e tal. Aí falando de Vicentino, não sei o quê, aí eu falei assim, pois é, eu já fui Vicentino lá em Minas, eu era muito tímido, né, eu era um jovem interiorzão, né. Sim. Aí eu falei, pois é, eu fui lá de Minas e tal, falei, rapaz, vem na nossa conferência, era a Conferência São Pedro que tinha. Não, vem participar então. Aí eu sempre procurando alguma coisa para fazer na paróquia, né, para ficar no final de semana com atividade, não conhecia ninguém aqui, e aí eu fui na Conferência São Pedro e fiquei. Pronto. Aí foi conhecendo. Mas em Minas, você conheceu como? Como que foi o início lá? É porque lá em Minas, tudo na igreja lá, você sabe de tudo, né? Porque é pouca coisa, né? Você conhece todo mundo, né? As missas lá eram de mês em mês, né? Então, a gente mesmo que celebrava. Tinha até mais intimidade, né? Tinha muito. Lá você conhece todo mundo, os cachorros todo mundo se conhece, a bicicleta todo mundo se conhece. Tranquilo, né? Aí a gente, por exemplo, a visita nossa lá, primordial era, por exemplo, visitar o hospital. Todo domingo era sagrado, terminou o culto lá, né, que na época, né, que não tinha missa, terminava volta de meio-dia, você ia para o hospital, visitava os doentes do hospital, todo mundo, né, porque também era conhecido, né, todo mundo. Aí você ia para casa, almoçava, passava o dia. Era assim. Comparando com os vicentinos de hoje, confrade, por exemplo, eu sei que evoluiu bastante a sociedade, né, em termos de tecnologia e tudo mais, em projetos, em ideias, enfim, até mesmo na internet, mas o senhor via mais comprometimento, mais responsabilidade naquela época ou hoje em dia? Olha, nas proporcionalidades tem as duas, e continuam os comprometimentos. Naquele tempo parecia assim mais sério, porque as pessoas não tinham, a gente não era envolvido com tanta coisa que o mundo nos oferece. A gente mesmo acaba caindo, né, nessa coisa da mídia, né, da muita distração, né? Da televisão, dos meios aí, a gente acaba cedendo um pouco, escorando um pouco daqui, né? Mas naquele tempo parecia assim, claro, todo mundo era ali. Era 7 horas da manhã, estava todo mundo lá, lotado, né? Falava uma coisa aqui, né? Não, tinha que ir. Você tinha com aquela coisa assim, como uma coisa sagrada, né? Você tinha que... Hoje, a gente vê assim, não, vai ter um ECAF, por exemplo. Um conto de... Aí, vai, mas você fica ali... Sabe se vai. E tal, mas não aquela coisa, né? Então, nós tínhamos isso, né? Uhum. Mas, cada um no seu tempo, né? Também, compensação, sim, claro, não sei... As regras não eram tão rígidas hoje em dia assim, né? Porque também precisou ser, porque mudou o mundo, né? Uhum. E era tudo muito natural. O Vicentino, o presidente lá, não sabia nem ler, mas chegava em nome do pai e do filho, fazia, separava as visitas, todo mundo ia naquela boa, chegava com aquela santidade toda, né? Hoje todo mundo sabe ler, mas não conhece a regra. Tudo quanto é jovem hoje sabe ler. Os Vicentinos, todos os presidentes de conferência, de conselho, sabem ler, mas não conhece a regra. Muitos presidentes do Conselho Central, infelizmente, não sabem os deveres do Conselho Central. O senhor continua estudando a sociedade até hoje? Continuou muito. Ixi,
Por exemplo, lá na Ceilândia nós temos da Taguatinga, né? ECAFs, né? Hoje, virtuais, toda semana. Eu participo de todas elas. Do bar, por exemplo, semana passada foi de básico. Básico, né? Eu participei da ECAF e de liderança. Continua ainda mesmo. Porque sempre a gente tem, quem vai falar, traz umas coisas novas para a gente, né? Então a gente precisa estar atualizando, que é uma coisa que eu luto muito, né? É por isso que eu tenho os cursos lá na Ceilândia. Porque você vê, a gente precisa. Você sabe das coisas, mas quando você atualiza, é muito bom, né? Qualquer coisa na profissão. E antes dessa pandemia, o senhor gosta de palestrar, de ir para o Zecaf, de apresentar? Onde me chamam por esse Brasil afora, eu vou com o maior prazer, com a maior alegria. Eu estando naquele tempo ali, né? Já fui para esse canto de mundo afora, pegar avião e ir para lá. Hoje em dia o senhor trabalha ainda? Não, trabalho ainda. Ainda trabalha, não aposentou, não. O senhor trabalha com a eletrônica? Não. Eu nunca nem, na verdade, nunca nem deu continuidade, né? Eu cheguei eu comprei um multímetro e tal, sabe, as coisinhas de casa, assim, mas depois, hoje eu nem conheço mais os circuitos, né, da eletrônica, porque também faz muito tempo, eu formei em 84, né? Mas eu entrei depois no serviço público, né? Hoje eu sou servidor público federal, né? Aí sou do judiciário. Né? Naquela época, como é que o senhor fazia para poder dividir o seu tempo? Tanto que tinha essas viagens aí para esses encontros, para o senhor conhecer a sociedade. Tem que estudar. Eu casei com 30 anos, então eu não devia ninguém, né? Então, ou seja, não tinha que prestar conta com ninguém. Né? Meus pais não moravam aqui. Eu morava no barraco, né, e tal, trouxe minhas irmãs depois, né? Meu irmão, depois minhas irmãs. E aí, então a vida era minha, né? O tempo era livre, então. Eu fazia o que eu queria, na hora que eu queria, chegar na hora que eu queria, então. Já viajou o Brasil todo Não, assim, não todo, não. Todo que eu falo assim, muitos estados. Alguns estados, Já, e até a França eu já cheguei aí também. Caramba. Eu fui lá na beatificação de Azanã. São quantos anos de Vicentino ao total? Eu acho que 45 anos. 45, 47 anos de Vicentino. Eu tenho 59, então... E, confrade, o que você acha dessas pessoas que desanimam no meio do... O senhor tem 45 anos. Qual foi... Tem algum segredo por não ter desanimado durante todo esse tempo? Não, porque assim, o desanimar não é, eu acredito, quando o Vicentino desanima, não é do Vicentino, talvez do catolicismo, do cristianismo, né, de ser cristão, né? Porque, por exemplo, claro, né, a gente tem muita gente nas que vão às igrejas, né, às missas e tal, mas, assim, vão para casa, né, só isso, né? Aí, claro, para o cristão, para aquelas pessoas que têm mais conhecimento, a gente tem um comprometimento maior, né? Eu ia à missa realmente frequente, mas tem pessoas não. Você ia à missa hoje, aí daqui um mês, aí para ele tá bom e tal. Mas assim, para a gente que tem mais conhecimentos, né, e somos cristãos, a gente vê que ir à igreja é uma necessidade, e vou dizer até uma exigência de Deus, né, é um meio de a gente buscar a salvação da gente. Então, quando a gente está na busca da salvação, isso é constante 24 horas e o resto da vida. Desde quando eu nasci, ou pelo menos quando eu tomei conhecimento disso, né, sei lá, quando eu começo a primeira comunhão, até a minha vida, do último dia lá que eu vou entrar no caixão, vão me colocar no caixão, né? Eu tenho que estar ligado com Deus, né, com a igreja. Então, e é um meio que, como eu disse, né, para mim, que eu espero, né, que Deus vai anotar na sua cadernetinha, ajudando alguma coisa às outras pessoas, né? Tanto, né, lá nos pobres, quanto na formação, né? Que eu sou apaixonado por liderança, né? Da curso de liderança. Então, eu sou muito apaixonado por isso, porque eu sinto da necessidade dessa falta, né, dentro dos nossos dirigentes vicentinos, né? Tanto na parte de juventude, os próprios dirigentes de ECAFos, né, que às vezes, né, graças a Deus, eles aceitam, né, assumir, porque senão ia ficar sem, mas às vezes não tem aquele conhecimento, às vezes nem o tempo suficiente para poder, né, por exemplo, conhecer todos os módulos da ECAF, né, para aplicar direitinho, como organizar um encontro, né? Organizar um encontro, né, até a gente tem uma palestra, a gente estava todos os encontros jovens nossos, né? Um dos temas era planejamento, né, de um encontro. Como você organiza um encontro? Como organizar um encontro? Um encontro de jovens, ou de ECAF, ou até mesmo, por exemplo, essas festas regulamentares, né, que nós chamamos de assembleias, né? Isso. Como fazer isso? Não tem, então, ou seja, não tem um preparo, mas a gente tem uma palestra, eu tenho ela, posso passar para você, como fazer todas as etapas, desde o início, né? Desde o pensar no encontro que eu quero, por exemplo, com jovens, eu quero fazer um encontro, a gente chama assim, encontro de jovens, não é isso? Vamos fazer um encontro de jovens. Tá. Encontro de jovem é o quê? Vou fazer um encontro para jovem vicentinos ou para jovem não vicentino? É a primeira discussão que a comissão vai ter. Se for para vicentino, então você vai moldar diferente. Aí você vai ter todo um preparo. Não fiz uma reuniãozinha só, 3, 4 reuniãozinhas só, não consegue fazer um bom encontro. Né? Então, isso a gente tinha muito isso, e a gente conseguia, porque havia planejamentos. Né? O senhor se considera um bom líder? Não, falta muita coisa ainda. Muito. Eu fico imaginando, por exemplo, com o confrade Renato Lima, assim, eu estou muito longe. Mas o senhor teve algum projeto assim, que o senhor elaborou, que
que o pessoal vem dando continuidade até hoje, ou se inspira? É porque a gente nunca montou um projeto assim. O que a gente montou e conseguiu, que é esse tipo de planejamento, né, da liderança, né, o que é um jovem líder, né, como é que tem que ser, né, para liderar, às vezes, ou para ser um coordenador, para ajudar na coordenação, porque a gente, em uma das palestras, né, quando eu vou falar de liderança, por exemplo, ser um líder, estar à frente, tanto faz. Então, por exemplo, uma boa liderança, um ótimo líder, não significa que ele é o coordenador. Se você é um bom líder, você não precisa estar à frente. Se você está na equipe, você pode ser, junto com a equipe, você ser o melhor, um grande líder. Você não precisa estar à frente. Não, uma das perguntas, na minha palestra, uma das coisas, tem essa pergunta, né? Se o líder ele está à frente ou não, tanto faz, né? Então, não precisa você estar à frente. Você não precisa ser o presidente do conselho, você não precisa ser o presidente, o coordenador da comissão de jovens. Você pode ser um líder sem ser, né? E como ser um bom líder? É uma palestra de meio-dia, né? Uma palestra de meio-dia, a gente, né, consegue, assim, mas assim, a primeira coisa é ter muita humildade, né? E você ter um espírito, né? Um pouquinho, né? Claro que sim, a liderança, tem aqueles líder nato, né? Que você nasce, né, com aquele espírito de liderança, você sempre está, alguma coisinha você está ou perguntando, ou criticando, ou colocando ele no meio, então você tem alguma coisa de liderança. Mas tem também a liderança, não precisa o cara preocupar, eu não nasci com isso, não. Mas você pode ser, a gente chama de moldado. O líder pode ser moldado. Então, você pode aprender a ser líder. Você pode aprender. Né? Porque aí você vai despertar em você. Eu, por exemplo, nunca imaginei que eu ia chegar, por exemplo, numa igreja e fazer uma leitura. Quando eu fiz uma primeira leitura lá no interior, lá, eu não sei como que eu terminei, lá na igreja. Né? Eu não sei como é que eu terminei, porque para mim eu não enxergava nada. Então, assim, também foi desse jeito. Pois é. Então, eu pensava que eu nunca tinha coragem de chegar numa frente, né? Por exemplo, igual chegar na frente de 500 pessoas, igual eu já tive, né? De 500, 700 pessoas, e dar uma palestra de 1h30. Eu nunca imaginei isso. Ou seja, essas coisas, é isso assim que eu acho que são coisas que vão ser moldando, né? Você vai aprendendo e vai sendo. Então, um bom líder, primeiro, precisa disso, né? De ter essas iniciativas, e realmente, uma pessoa que tem iniciativas. Ele precisa, se você está à frente, se você é um líder que está à frente, você tem que tomar as iniciativas. Não pode esperar pelos outros, tem que ser aquele que toma a iniciativa. E aí tem que ter, por exemplo, a pessoa saber lidar com outras pessoas, isso é muito importante, porque senão você não consegue ir para frente. É saber, né? Só que assim, confrade, eu tenho uma pergunta. Como a gente usar essa liderança com os assistidos? Porque eu sei que o intuito do nosso trabalho é a sociedade, certo? É bom a gente ser líder com os nossos membros, com o nosso conselho, com a nossa conferência. Só que a gente também não pode esquecer dessa essência, né? Que é o principal. Exatamente. E eu vejo que hoje em dia muitas pessoas acabam deixando isso de lado, tipo, tentando atrair mais os jovens, eu sei que é importante, tentando atrair mais a conferência em si, seja jovem, seja adulto, seja criança, e acaba um pouco esquecendo dos projetos, das ideias com os assistidos. Que é o nosso intuito, alavancar, essa é uma ponte para essa mudança espiritual, material, enfim. Profissional. Exatamente. Como levar essa liderança até o assistido também? Porque assim, a liderança, você fala em liderança, a gente coloca na cabeça de você administrar uma conferência, o presidente da conferência, de um conselho, da comissão jovem e tal. Ou ser um chefe lá da sua sala. Não. Todos podem ser, todas as pessoas devem ser líderes naquilo que a sua vocação é maior. Dentro das conferências, a gente tem aquelas consórcios, aqueles confrades, que têm umas habilidades tão grandes que ele nunca vai ter condições de dirigir uma conferência, ser presidente, nem tesoureiro nem secretário. Mas ele tem uma capacidade de liderança dentro dele, que quando ele chega lá no assistido, ele consegue conversar com o assistido, motivá-los, né, de diversas formas, para apresentar motivações, né, para ele, que às vezes a gente que está à frente aqui não consegue. Então, isso é a liderança que está faltando para poder crescer os vicentinos, a gente fazer esse despertar dentro da conferência, começar, gente, aquela família precisa disso, disso, disso. Aí a nossa liderança, para chegar no assistido, para ele poder se desenvolver, sair daquela situação que ele está, é uma coisa muito difícil, né, porque são acomodados. Né? Nasceu daquele jeito, viveu daquele jeito, o filho, né, veio dos pais daquela situação, então para eles a vida dele é aquilo ali. Então a gente precisa, né, de um espírito de liderança ajudá-los a sair daquela situação. A gente precisa traçar o que a gente pode fazer. É o principal, é a coisa que falta mais nas lideranças, no caso de liderança que dirigem, é traçar plano, traçar projetos simples. Se você, minha conferência hoje, né, agora a gente vão entregar 6 para 10 assistidos, mas no nosso assistido mesmo são só 4, né? Porque minha conferência é pequenininha.
Mas nós estamos com 10 assistidos agora, dando alimento para 10, enquanto está durando essa situação. Cada dia está aparecendo mais, né? Tá, mas a dificuldade que a gente tem, né, a gente divide para cada um fazer a sua visita, é de falar, aquela família tal precisa disso. Aí, de uma situação que ele vive lá, né, que ele tem que sair daqui lá. Aí alguém precisa, só que tem alguém que chega e briga, né? Não tem jeito, né? Nós sentimos, tem hora que você chega lá, você está numa situação que não dá mais, você já falou tanto, né? Já quer promover. Ou se não, expulsar a família dele. Não quero mais que a família, né? É o Matheus. Então, assim, aí, mas tem aquelas pessoas na conferência que ele vai lá com cuidado, ele fala, ele conversa, né? E chega cá na conferência e fala, gente, eu fui lá, vim assim, eu não é bem desse jeito, vamos dar mais um tempo e tal. Então, mas precisa disso, tá? Isso é formação de liderança da pessoa, né, dentro do confrade da consórcia, uma vocação que ela tem, porque liderança também é vocacionado, né? É de você ir lá e ajudar aquela família a sair daquela situação, né? Voltando para esse nosso assunto de liderança, como o senhor acha que a gente deve montar uma equipe que vai trabalhar com a gente? O senhor acha que a gente deve trabalhar mais tipo assim, com pessoas que são nossos amigos, ou a gente deve esquecer essa parte, ou a gente deve procurar pessoas que a gente acha que são mais compatíveis com o nosso jeito de pensar, que a gente vê que tem atitude? Você fala no grupo, né? Por exemplo, na comissão de jovem, no conselho, por exemplo, o confrade lá agora foi eleito presidente do conselho, um jovem, né? Do Conselho Estadual de Ceilândia, para ele formar a sua equipe, né? Então, assim, uma coisa muito importante é se a gente conseguir formar uma equipe que as pessoas sejam seus amigos, bom, se não, precisam se tornarem amigos. Amigos, amigos, porque, por exemplo, precisa ter a confiança, eu te convidar você para pertencer à minha diretoria, ou vice-versa, mas eu preciso ter a sua confiança e você ter a minha confiança também. Porque senão, se eu não tiver, você vai querer fazer uma coisa, eu vou sempre cortar. Ou do contrário, você não vai fazer as coisas. Então, assim, precisam serem amigos. Agora, não significa aquele amigo meu, porque eu tenho um monte de amigos que não me serve de jeito nenhum para me ajudar. Por exemplo, agora que eu estou presidente da creche, então não dá para ser, ele não consegue, em função nenhuma, eu posso chamá-lo, ele não vai me ajudar. Ele é meu amigo aqui, né? Mas lá não vai me ajudar. Então, não é amigo, né, de gente estar convivendo no dia a dia, que a vocação dele vai me ajudar em alguma coisa na creche, ou tesoureiro, ou diretor de patrimônio, ou de patrocínio de eventos, né, promoção de eventos, etc. e tal, não vai me ajudar, né? Então, agora, precisam, depois da sua equipe formada, aí precisam serem amigos, porque senão, se vocês ficarem todas as reuniões, aquela discussão não entrar em acordo, olha, tira, porque senão não vai à frente. E eu, por exemplo, já tirei várias pessoas, né, da minha diretoria, numa boa, né? Tudo numa boa. Então, eu acho melhor mesmo. Porque... O senhor chega e explica a situação, né? Claro, né? E a pessoa entende. Na verdade, eu tive 2, né? Inclusive, um vice-presidente meu falou, Gonçalves, confrade, eu quero afastar, porque eu estou numa situação assim, assada, porque não é, e a coisa não anda, né? Mas é muito melhor, sim, muito melhor. Agora, a equipe precisa ser amiga, né? A equipe tem que ser amiga. Tá? Vocês conseguiram fazer muitos trabalhos com os assistidos? Nessa época, com qualquer cargo, principalmente na conferência. O senhor conseguiu fazer bons trabalhos com os assistidos? Naquele tempo, do passado, né, que a gente não tinha, por exemplo, projetos sociais, né? Não existia isso é muito recente, né? Se você promover as pessoas no sentido de formação, de dar um carrinho de cachorro-quente para ele produzir, ou de churrasquinho, etc. Não tinha isso, né? A não ser que tinha, né, por exemplo, muitos anos atrás, eu ainda bem jovem, né, meus 20 e poucos anos, tinha uma família que estava, a pessoa já começando já fazendo, né, assistir lá, vendia seu churrasquinho e a gente dava ajudava ele a comprar carne, né? Então, tinha vezes naquela semana, tá? Então, a gente agora, as outras coisas eram o quê? Era arrumar um serviço, o ajudante pedreiro, de um pedreiro, de ajudar a arrumar uma casa aqui. Então, isso tudo, toda a vida sempre teve, e a gente sempre procurou encaminhar essas famílias por esse lado, né? Teve alguma experiência marcante assim, com assistido que o senhor guarda até hoje? Dos que nós tivemos da época lá, eu mudei depois, né, de lá, então eu não conheço mais nenhum outro deles, não. O que eu já conheci agora recente, que hoje está no Corpo Bombeiro, né, assim, ele falou que ele foram assistidos, né, e dizer que já me conhecia há muito tempo, não sei de onde, porque assim, as pessoas vão crescendo, por exemplo, eu estou fazendo, só um exemplo, agora, um curso de eletricista, a gente está tendo lá no Instituto, né? Eu vi lá. Pois é. E aí tem um lá que agora chegou esses dias, né, que eu também fui lá para fazer o curso, né, que eu sou eletricista, mas fui lá para pegar mais uma teoria, né, e tal. Aí depois que a gente descendo lá de noite, 10 horas da noite, ele descendo as escadas lá, e falou assim, pois é, olha, tá vendo, eu já tive aqui na creche, essa creche aqui, era que salão de madeira que tinha aqui, eu era pequenininho, já fui aluno aqui na creche. Hoje o cara está aí, profissional na vida aí. Mas o senhor está desde o início na creche? Ou... Não. Eu vim, a creche, ela surgiu em 80, né? Na verdade... 78, não foi? Foi em 78, que começou a pedra fundamental e tal, ela começou mesmo a funcionar em 80, né? Dia 2 de outubro, dia da criança, de 80, 1980. Nós vamos fazer 42 anos agora, né?
Mas ela, por exemplo, fui para lá, a primeira vez que fui presidente lá foi em 2001, né? Foi agora bem recente, foi em 2001. Você já foi presidente mais de uma vez? Já. Já, Eu fui. Por quanto tempo? O mandato lá, por exemplo, naquele tempo, né? Era antes da regra de 2007, né? Não, de 97, eram de 4 anos, igual de um conselho, né? É a mesma coisa de um conselho, do mesmo jeito, né? Só que era nomeado. Na verdade, era assim, era nomeado. O presidente, não existia eleição para presidente de obra unida, não. O presidente do Conselho Central, se ele tivesse lá 5, 10 obras unidas, como tem por aí fora, para o resto do Brasil, ele nomeia o presidente que é eleito, presidente do Conselho Central, nomeia os presidentes das Obras Unidas. Então, eu fui nomeado em 2001, né, a creche, pelo Conselho Central Brasília, porque a creche era do Central Brasília, né? Então, mas você tem direito de recusar, caso você não queira, Não, sim. Sim. Aí eu fiquei, né? Aí depois veio... Aí a creche foi transferida para o Conselho Central Ceilândia, aí o presidente do Conselho Central Ceilândia, depois de uns 2 anos, ele me reconduziu, né? Pediu para mim continuar no Conselho Central Ceilândia. Aí fiquei até os 4 anos, né, de 2001 até 2005, né? Outubro de 2005, lá. Aí fiquei fora, né? Mudei de Ceilândia e tal, fiquei fora 8 anos, né? Aí retornei em 2011. De 2005, retornei em 2011. Eu estava morando em Itaguatinga, onde eu moro hoje, mas me pediram para me candidatar, porque não estava tendo e tal. Aí eu falei, leva meu nome lá. Eu nem na eleição eu fui, né? Eu pude ir e tal. Mas aí depois me anunciaram que eu tinha sido eleito, né? Aí fiquei de 2011 até 2000. Aí a nova regra já determinou mas isso por causa de 2005, me parece, 2011, depois de 2005, se não me engano, 2009, o Código Civil brasileiro tem no Código Civil que as entidades, né, sem fins lucrativos só pode ser presidente por 2 anos. Só por 2 anos. Né? Não pode ser mais 4 anos. Né? Então, 2 anos tem que ter eleição. Conselho Fiscal, etc. E tal, que antigamente não tinha Conselho Fiscal, né, até então. Aí, a partir de 2008, já quem ficou no meu lugar ficou mais por 4 anos, né? Aí depois o outro confrade já foi eleito, né? Por exemplo, 2005 até 2008 foi uma consórcia, né? E de 2008 até 2011 aí já foi eleição. 2008 já foi eleição para o novo presidente. E aí eu fui em 2011, aí 2013 eu fui reeleito, né, até 2015. Aí saí, né? Aí depois retornei em 2017. E como que vocês estão funcionando durante a pandemia? Durante a pandemia de 2020, né, a partir do dia 15 de março de 2020, aí as aulas foram suspensas, as aulas presenciais foram suspensas, né, ficou o ano inteiro, até agora, 5 de julho de 2021. Eram remoto, né, por aulas, os professores davam aula normal, porém, remoto que vocês conhecem aí, né, como são feitas. Né. E aí, agora, dia 5 de julho, então, foi o governador publicou um edital aí, uma lei, né, por retorno das aulas presenciais nas creches, né, nas creches conveniadas, né, que são mais de 100. Aí essas creches, então, tinham que retornar dia 5 de julho, aí retornamos dia 5 de julho, com a metade dos alunos. E depois, dia 12 de julho, agora a gente retornou com 100%. Então, as atividades já andam 100%, 100%. lá, né? Aí, claro, nesse decreto do governador, uma semana antes do dia 5 de julho, dia 28 de junho, retornou os funcionários, para poder adaptar, né, organizar tudo, né, do protocolo, hein, conhecer o protocolo, como é que seria o retorno. Então, tem todo um protocolo extenso, né, e aí que todas as monitoras, as professores e a diretora tinham que guardar aqui tudo na cabeça imediato, aprender. Então, ficou uma semana, né, só com os funcionários lá da área pedagógica, porque a creche continuou, né, as outras atividades. E aí eles foram lá aprendendo todo aquele protocolo, ensaiando aqui, como é que vai ser lá no portão, então aquela coisa, receber as crianças, como é que vai entregar, trocar sapato, então tem que trazer um sapato, então chega lá, tira o sapato e fica um lá na creche, né, para usar só lá dentro. Todo mundo de máscara, né? Os de 3 anos, os de 2 anos não precisa, de 1 ano, de 2 anos não precisa, não. O que é mais... Sim, isso das crianças, né, agora dos adultos é 100%. O que é mais complicado, é ser presidente do Instituto ou ser presidente da conferência? Olha... eu não tenho dificuldade, né? Graças a Deus, assim, eu tenho muita facilidade de lidar com pessoas, né? De trabalhar com pessoas. Porque, assim, essas coisas tudo depende, por exemplo, para mim, até hoje, a maior dificuldade que eu tive foi para coordenar a comissão de jovens, né? Porque era muito difícil, eu tinha pouco conhecimento, então foi a maior dificuldade. E quando me chamaram para assumir a creche, por exemplo, em 2001, que estava com a dívida lá, mais de 90 mil, e naquele tempo, né, 2001, era dinheiro assim que você não imaginava. Na verdade, eu fui lá para assumir, poder, né, pedir do meu Conselho Metropolitano e de Central Brasília, para preparar a documentação, porque já não estava todo
situação complicada, para poder vender o terreno, para poder pagar a dívida toda. E, graças a Deus, a gente deu uma viravolta, né? Aí, quando eu fui lá, então está aqui, quer vender, já está aqui, está tudo preparadinho. Mas, ó, eu tenho aqui 100 mil reais aqui, sei lá, 300 mil, acho que eu tinha na época. Eu tenho aqui, tem que fazer. Vocês querem o quê? Então, está aí. Mas, não, então não vão vender. Aí está lá até hoje. Então, mas, assim, você falou se era dificuldade. Assim, qual dos dois é mais complicado? Aí, assim, eu tive só no tempo do início, né, lá de comissão de jovens. Depois para frente, aí depois eu fui, por exemplo, dirigir escola, CAFO, né, que eu já tinha uma facilidade, porque eu já tinha na cabeça, né, por exemplo. Porque o negócio tudo é questão de planejamento, eu já aprendi, né. Eu comecei a ter a visão de que, se não planejarmos, a gente não consegue muito êxito, né. Então, nas ECAFs, eu já planejava o ano inteiro. E as minhas ECAF, antes, as ECAF era feita uma vez por ano, 2 vezes por ano, no Conselho Central. Eu vinha comigo, né, e claro, eu não era eu o coordenador da ECAF, eu tinha uma comissão de ECAF, como está previsto na regra também, né. A ECAF também tem né, o secretário, né. E tem que ser mais de uma pessoa, pelo menos 3 pessoas, 5. E eu tinha 8, 10 pessoas na coordenação da ECAF. Eu tinha quem cuidava da cozinha, quem cuidava da compra, quem cuidava da recepção, quem fazia os crachás, né, quem fazia as lembrancinhas para dar para cada momento. E as ECAFs eram de 2 dias, né? Eram 2 dias de ECAF. As ECAFs todas sempre foi 2 dias, sábado e domingo. Então, não é igual hoje. Mas assim, só que a gente planejava o ano inteiro. Qual a facilidade de tudo isso? Você planeja o ano inteiro. No mês tal vai ser no Conselho Particular do Setor, na Imaculada Conceição, no P-Norte, São Maximiliano, São Pedro lá no P-Sul. Um calendário já. O calendário ali já estava lá. Pronto, você estava planejado. O que a nossa comissão fazia? Nós reunia, a gente vai chamar, as palestras, se é esse modelo aqui, a gente começava a chamar os confrades para dar palestra. Fulano de tal, eu já agendava também o ano inteiro. Lá do plano, para todo lado, que vinha de fora, né? Porque vinha também. Sabe que não tinha coordenador de ECAF, não? Era a comissão de jovens mesmo que fazia o ECAF? Ou tinha um coordenador de ECAF? Não, tinha comissão de jovem, que tinha também a mesma função, fazia os seus trabalhos de comissão de jovem, né? Mas ajudava. Ajudava, não, sempre estão ajudando o outro. Tripé ali, né? CCA, só nessa época não existia só CCA, né? Porque a CCA é muito recente, agora é SSVP, né? Não existia, né? Mas assim, comissão de jovem e a CAFO eram os 2 grupos que movimentavam, principalmente a comissão de jovem, porque a CAFO também era muito pouco, né? A comissão de jovem não, a comissão de jovem era o encontro, assim, que, bom, todo final de semana tinha um encontro de uma comissão jovem aqui em Brasília, em algum lugar. Todo final de semana tinha. Aqui, na Asa Norte, em Unai, Paracatu, João Pinheiro, alguém aqui estava em algum lugar dando uma palestra, participando. Então as ECAF não, a ECAF era bem, mas muito menos, né? Mas no encontro de jovem também iriam vicentinos adultos, né? E sobre o Instituto Frederico Ozanam, como é que os professores de lá? São pagos? É um trabalho voluntário? No Instituto Frederico Ozanam, né, que até 2008 era a creche Frederico Ozanam, assim, na verdade, sim, é a creche Frederico Ozanam. O Instituto é um nome fantasia, né? É por aí. É um nome fantasia, assim, porque, e também, sim, claro que a gente mudou também o estatuto, né, com uma mudança para o Conselho Nacional. Nós não, o Conselho Nacional publicou, né, porque os estatutos são publicados pelo Conselho Nacional. Aí a gente aproveitou, né, colocou lá o nome fantasia Instituto Frederico Ozanam, porque não só por nossa conta, porque a Secretaria de Educação e o Ministério da Educação, desde 2009, mudou a educação do Brasil. Desde 2009, ainda no tempo do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Então não existiria mais creches. Creche era o quê? Era só dar banho nas crianças, né? E trocar e tal. Então não era mais isso, tem que dar aula mesmo. E os professores da sala de aula, o professor da sala de aula de criança de 1 ano e de 6 meses, tem que ser formado em pedagogia. Então essa é a lei hoje que nós temos, né? Na educação do Brasil. Até mesmo de 1 ano, até de 6 meses, tem que ser formado em pedagogia, para ficar com as crianças, não é mais creche, é educação infantil. E aí a secretaria falou, não é creche, precisa mudar o nome de creche, para ficar uma coisa melhor. Aí o que nós fizemos, então? Aí colocamos, então vamos fazer um instituto, porque aí como os nossos cursos profissionalizantes, né, que eu me amarro, porque a minha vida é mudar a vida do pobre, né? O meu trabalho tudo é sempre assim, para mudar a vida do pobre, porque não tem sentido. Pensando no pobre, né? Sempre, eu não consigo a gente ficar assistindo toda a vida aquilo ali. E aí eu vi as conferências, o Conselho Particular, o Conselho Central, nem sequer não faz nada. Eu pensei, não, como no Instituto Frederico Ozanam, nesse espaço aqui, vou começar a inventar coisas. E comecei a implantar. Hoje nós estamos com um monte de cursos lá, né? Tá. E aí a gente, então, com isso, em 2018, já estava com bastante cursos, né? E já bem avançado e bem organizado, com o professor já carteira assinada e tudo, profissionalizante mesmo. E aí a gente falou, não, vamos mudar, não, vamos fazer instituto. Aí colocamos lá, reunimos, né, com o Conselho Central, com a diretoria da creche, e colocamos no estatuto, né, mandei para o Conselho Metropolitano, viu lá, né, estava direitinho, do jeito que está no Conselho Nacional. Né, aí só o nome fantasia que mudou, na verdade, né, porque continua creche Frederico Ozanam, CNPJ é creche Frederico Ozanam, né, então, no comércio e tudo mais, é creche Frederico Ozanam, né. E aí, a gente precisou de mudar isso, né, porque você não dá, então era mais complicado, né.
E aí a gente registrou o estatuto, né? Então, tá, aí a gente, por isso o estatuto, porque nós temos, sobre os trabalhos. Com isso, da exigência, a partir de 2011, os professores têm que ter nível superior, porque até então, nem quarta série precisava ter, era só tomar conta de criança, não tinha aula, né? Até 2011. Aí os professores têm que ter formado em pedagogia, os monitores, que também não tinham monitores antes, era só um professor na sala de aula, se o dia que o professor não fosse, os alunos ficavam ali, né? Alguém tinha que se examinar nas outras salas. E aí ficou, então, assim, aí cada sala com 2 monitores. Então, é um professor e 2 monitores na sala de aula. Usa o convênio, o contrato, a parceria, né, que é o chamado assim com a lei 14.019 de 2014, de 2019, né? A lei determina que assim, a parceria que nós fizemos com a Secretaria de Educação, ela repassa um dinheiro para o Instituto Frederico Ozanam no valor, aí tem uma tabela de eles que determinam. Nós temos 8 salas de aulas. Aí, dessas 8 salas de aula, a gente tem que ter a quantidade de funcionários. Já está lá no projeto, uma planilha, né, que a gente coloca lá, que tem que ter aquilo ali. Né? A sala de aulas, por exemplo, o aniversário é um professor e 2 monitores, o de 3 anos é uma professora e um monitor só. Então, esse ano, vai ter quantas? Esse ano, por exemplo, nós estamos com 3 turmas de 3 anos. Então, é uma professora e um monitor. Na de 2 anos e 1 ano, né, que é o berçário, no caso, são uma professora e 2 monitores. Então, soma-se isso, você manda para a Secretaria de Educação e eles mandam esse dinheiro. Na cozinha, a gente tem que ter 3 pessoas mais um nutricionista, uma cozinheira, dos auxiliares e mais um nutricionista. Ele é técnico aqui em nutrição, se precisar pois dele. Então, Vai me contratar. na portaria, então, lá tem que ficar 24 horas. Aí a secretaria tem que ficar, porque senão então, a secretaria paga o salário dos 4 porteiros, né? 24 horas. Na limpeza são 4. E no motorista, né? Um motorista. Então, e o diretor pedagógico, o coordenador pedagógico e o secretário escolar. Então, esse é o contrato que nós temos. E esse dinheiro desses funcionários, né, desses colaboradores, vem da secretaria. Os outros funcionários que nós temos lá, que aí são trabalho por nossa conta, por exemplo, os cursos profissionalizantes, né, do telemarketing, os motoqueiros, né, que buscam as nossas arrecadações, aí são funcionários nossos, com recurso próprio nosso, né, das nossas doações, das promoções que nós realizamos. Tá? Entendi. Qual o maior desafio que o senhor teve como presidente do Instituto nesses mandatos que o senhor já teve? Todo? Isso, no geral. Sem dúvida, foi o primeiro, né, porque lá tinha, por exemplo, tinha um ano que não tinha presidente, né, só coordenador, tinha 11 funcionários, né, 11 ou 13 funcionários à época, né, 11 presidentes, a dívida cada dia aumentando, não tinha recolhimento dos impostos de nenhum funcionário, contabilidade já faziam mais de 2 anos que não se pagavam, os funcionários já estavam com 3, 4 meses sem receber, né, que os funcionários todos, e o INSS há muitos anos, eu assumi em 2001, desde 97, 98, não se recolheu 1 centavo de INSS e FGTS. Então, a dívida foi aumentando, e o juro em cima de juro, naquele tempo, juro muito alto, então... Por que essa dívida aconteceu com o país, você sabe? Porque não tinha recursos, né? Assim, um dos problemas que tem na São Paulo no Brasil é que, às vezes, um asilo, né, um lar do idoso, uma creche, está funcionando e não tem como funcionar. Não tem dinheiro para aquilo. E os dirigentes insistem em querer. Isso eu acho continuar mantendo, né? Não adianta. Se não tem por que manter. Primeiro, não é o nosso trabalho principal, né? Então, eles continuaram, né? Então, com aquela vontade, né? Não podem fechar, essas crianças aqui, como é que vai fazer? As crianças pobres aqui, passando fome, como é que vai... Aí insistiram, e a dívida foi aumentando. Aí, o que vai fazendo? Vai deixando do governo sem pagar, né? Só que aí começou a não ter mais convênio, né? O governo repassava dinheiro porque estava com dívida, né? Com dívida ativa, né? Aí, nos órgãos governamentais, né? Receita, etc. e tal. E aí, você estava com débito e tal. Então, e aí foi passando. E aí o presidente depois não dava conta, deixou. Não quero não, e não conseguia outro, ninguém mais. Aí me chamaram, né? Perguntou se eu... Enquanto me perguntaram, né? Confrade, você não quer ser o presidente da creche Frederico Ozanam? Eu falei, não quero não. Você quer? Vai vir outro presidente, do Centro Trabalho. Confrade, o confrade gosta muito dele, né? Hoje está em Formosa. Confrade, você não quer ser o presidente da creche? Não quero não. Se eu quero ser, não quero não. Mas quando chegou perto de mim, Gonçalves, você tem que ser o presidente da creche Frederico Ozanam, né? E tem que ser, porque senão, como é que vamos fazer aqui? Aí sim, aí tudo bem, né? Aí eu fui, né? Mas se perguntar se eu queria, não, eu não quero ser presidente de conferência, não quero ser presidente de conselho, não, eu quero ser um vicentino, é o que eu quero. Mas... A pandemia também foi um grande desafio, né? Que o senhor pegou aí um ano que... foi, a gente aprendeu muita coisa, né? Todos, né? Diminuiu a questão de doações, de ajuda. Então, assim,
tudo na vida você tem que ter as criatividades, né? Então, por exemplo, eu avancei muito, graças a Deus, desde as comissões de jovens, né? Quando eu fui presidente do Conselho Central, né? Que lá na Serena nós tínhamos 400 vicentinos, aí no meu terminal de mandato tinha mais de 600, criamos o Conselho Central de Braslândia, que não tinha, foi tudo para nós, em Águas Lindas não tinha vicentino, fui lá, criei na primeira conferência, a segunda, a terceira, a quarta, quando foi na quinta, fundei o Conselho Particular no meu coordenador da comissão da ECAF, né? Que ele mora aqui em Taguatinga, para ele ser o presidente do Conselho Particular lá. Hoje tem 5 Conselhos Particulares em Águas Lindas, né? E em 92, quando fundamos a primeira conferência lá, né? Fundamos uma primeira conferência. E aí hoje tem 5 Conselhos Particulares. Então, assim, tudo isso, esses desafios, assim, são coisas porque você precisa no planejamento, né? Então, assim, eu vejo que a gente trabalhar, claro, todos nós precisamos, quando a gente assume uma função, a gente tem que saber, primeira coisa, se o liderança não colocar isso na cabeça, não consegue sair do lugar. Por exemplo, no final do seu mandato, como é que você quer que esteja a sua conferência, ou o seu conselho, ou a sua comissão de jovens? Eu tenho 4 anos, né? A conferência eu tenho 3 anos. Como que eu quero que ela esteja daqui a 3 anos? No primeiro dia, quando eu tomei posse, eu tenho que estar com isso na minha cabeça e começar a trabalhar com isso. Então, assim, a gente tem que ter criatividade para tudo isso. Na pandemia, na situação da creche, o mundo todo, né? Foi uma coisa que ninguém nunca imaginava. E aí a gente começou rápido, né? Tinha que se pensar rápido. Então, por exemplo, no caso, na arrecadação, nós temos um telemarketing, uma equipe de telemarketing. Claro, nós tínhamos 15 operadoras, né? Hoje estamos só com 8. Mas, o que aconteceu? Aí veio que os planos do governo, então você colocou umas pessoas, né, no plano do governo, de férias. Algumas que eu tinha contratado menos de um mês de férias para eles, porque não podia ficar aquele monte de coisa. Mas agora, as doações em si, nós mudamos o script, né? Uhum. Então, as nossas doações foram cada mês aumentando. Hoje nós estamos um patamar, graças a Deus. Vocês trabalharam muito com a internet nessa época? Também, né? Eu vejo que o site de vocês é bem atualizado, né? Creche, né? Eu tenho uma colaboradora lá, a Francielma, que cuida da captação de recursos. Essa é a função dela na carteira, né? Captadora de recursos, né? Uhum. Então, principalmente, e ela que cuida do nosso site, né? Dos nossos o site é bem atualizado, né? As nossas redes sociais e tudo mais. Então, tudo ela é responsável por isso aí. Então, isso a gente está sempre colocando, sim, poderia estar melhor ainda, né? Mas, assim, a gente trabalhou muito. Por exemplo, na questão da pandemia, diminuiu, porque, exemplo, o motoqueiro, né, uma das coisas que tem que fazer é dar o dinheiro para ele poder ir lá buscar doação para todo canto, né? Então, nós temos 5, né, espalhados por Brasília, que, claro, cada um tem sua rota, né? Uhum. Mas aí, com isso, né, vem a criatividade das pessoas, então, vamos começar a fazer, trabalhar depósito, né? Aí todo mundo, as pessoas primeiro que não queriam que fosse na sua casa, então, a gente aproveita, não, mas como é que eu não quero que venha aqui? Não, está aqui, faça o depósito, está aqui. Vamos fazer, diminuiu para nós os custos, muito, né? Muito de petróleo, né? Da ida dele lá, o tempo dele. E depois que veio o Pix, então, aí pronto, caiu pela metade, aí, claro, o motoqueiro ficou passando a receber menos, né, mas tudo bem, o custo nosso foi maior, com isso o dinheiro, né, deu para a gente fazer muito mais coisa. Hoje, graças a Deus, nós estamos fazendo lá, calçando aquilo tudo, né, então tudo com essas doações, né, que nós temos. Também se dá porque o senhor é um cara muito organizado, né, deu para ver aí que ele tem uma organização de tudo. Porque, na verdade, planejamento, né, planejamento. Quando você está com uma equipe que te ajuda, né, porque o ruim é quando você está com alguém ali, como você colocou, né, que fica aquele negativo ali, não, isso não vai dar certo, não, isso não vai dar certo. Tira fora. Pede o confrade, pede eles e coloca outro lugar, né, porque quando você colocar não vai dar certo, então você vai insistindo, você vai dar certo, só que você vai ter mais força, né, quando você tem um negativo ali ao seu lado. Então, mas assim, tudo é planejamento. Só para você ter uma ideia, por exemplo, já que está falando Federico Zanan, claro que tem previsão no estatuto, e a gente sempre, eu já cuidava disso, e graças a Deus o estatuto veio assim agora, né? Infelizmente os conselhos centrais não fazem, e nem as obras unidas, mas lá a gente cumpre a risco. No mês de novembro, a gente precisa fazer o planejamento do ano seguinte, no mês de novembro, está lá. Você tem que fazer no mês de novembro. Então, além da diretoria, eu tenho equipe lá que faz parte da equipe, da nossa equipe que organiza, que administra o instituto, né? Equipe técnica, já me deu um branco aqui, eu vou lembrar. Uma equipe técnica que administra o instituto, que ela é composta, né, além da diretoria, né? A diretora pedagógica, a coordenadora pedagógica, a secretária escolar, coloquei isso no regimento interno, né? A coordenadora do telemarketing, né? A coordenadora da marketing, a diretora, claro, a diretora geral administrativa, né, que é a principal, e auxiliar administrativo. Então, esse grupo, nós planejamos tudo. Fazemos planejamento de janeiro a 31 de dezembro. O que nós vamos fazer?
Que mês nós vamos fazer uma promoção, uma galinhada, uma festa junina, um baile dos namorados, das mães, e quanto é que nós vamos arrecadar, a nossa previsão de arrecadação neste evento. Né? As marmitas que a gente vai vender e tal. Então, quanto vamos arrecadar? Tudo a gente está ali, planejado, mês a mês. E o que? Aí tá. Então, esse é o planejamento de recursos. E depois tem, no nosso planejamento, de o que vamos fazer, o que precisa ser feito esse ano. Precisamos comprar o som, igual compramos no ano passado. Por exemplo, 2018, né, que nós começamos esse planejamento quando eu retornei. Né? Precisamos comprar um carro. Planejamos para 2018 comprar o carro. Não conseguimos, mas em 2019 conseguimos. Uma doblô nova. Né? Hein, confrade? É o sonho dele ter uma doblô. Né? Eu quero uma doblô. Para ajudar aqui na Pois é. sociedade. Então, assim, aí começa tudo que precisava ser feito. Tudo, da melhoria da creche, de pinturas. Ó, no mês tal a gente vai fazer pintura, vai ficar por conta, é isso. No mês tal vai fazer censado, vai ficar por conta. O carro, por exemplo, nós colocamos o carro, nós íamos comprar um carro até 30 mil reais, né, que era o que nós planejamos para o ano. Claro, ele custou 38 mil, que também a gente comprou um bem mais avançado. Então, assim, tudo planejado, tudo assim, a gente coloca em novembro, o que nós vamos fazer no ano seguinte e onde buscar recursos. De tudo, né? O que a gente vai comprar? Para a cozinha. A cozinha esse ano está precisando disso, trocar aquilo lá, trocar aquilo. Planejamos para trocar, por exemplo, os armários todos, né, que eram de madeira, trocamos tudo por inox. Isso em 2019. Ou seja, planejamento. Você planeja, agora, já falando aqui, já trocando liderança, né, porque isso é o tempo que a gente dá, né? Se planejou, uma coisa que é bom, fica bom para as pessoas, tem que saber disso. Você está no planejamento, não conseguiu realizar, porque não pensa que a gente realiza tudo naquele ano, não. Não realiza. Mas você tem que planejar, você tem que colocar. Agora, não pode. Nós, ser humano, não podemos ficar é triste porque não realizou. Ou você fala, não vamos colocar isso, porque a gente não realiza. Não. Pelo contrário. Se você colocou e não deu para realizar, mas tem que estar na sua mente que precisa, vamos passar para o próximo ano e vão lutar para aquilo. Porque não realizou. Porque não foi possível. Vocês tentaram, mas não foi possível. A gente não pode ficar frustrado. De jeito nenhum. Isso que uma liderança tem que ter na cabeça. Não conseguiu promover uma família, naquele momento ali, naqueles dias, não foi fazer aquele curso, você comprou um carrinho igual o que nós fizemos aqui. Não, o bolo, todo dia de manhã ela começou a levantar de manhãzinha, vender bolo na parada de ônibus, e fomos lá, compramos os objetos, tudo para ela. Pouco tempo depois, acabou. Mas a gente vai desanimar? Não, vamos insistindo, né? Porque o filho dela está crescendo e agora vamos começar a fazer os cursos, né? Por aí vamos mudar a mentalidade. Confrade, a creche conta com quantas pessoas no total, assim, dos profissionais? De funcionários. De colaboradores, lá a gente chama nossos colaboradores registrados, eram até pouco tempo 62, mas agora a gente diminuiu com essa do telemarketing, dessa forma de trabalhar com telemarketing, né? Então, a gente tirou, então nós estamos com 54 E lá, crianças até de quantos anos? Criança até de quantos anos? Até 2 anos. Até 3 anos. Só que assim, tem como você ser voluntário, né? Que tem um espaço lá que tem para você preencher um formuláriozinho. Isso é muito bom. Por exemplo, nós temos um funcionário lá que a gente contratou agora. Não, o voluntário é só se inscrever lá, ajudar, né? Por exemplo, sempre nós temos lá, tanto na parte, se você gosta das crianças, né? De ajudar porque o trabalho é grande, só tem 2 monitoras, mas se tivesse 3 era muito melhor, porque é muito cansativo, os meninos correm muito. Por exemplo, então esse voluntariado é mais ou menos para ser um monitor. Pode ser, mas você pode ter outra opção de ajudar, por exemplo, no administrativo. Você quer ajudar no administrativo? Né? Então, pode ajudar no administrativo. Você quer, por exemplo, a pessoa é eletricista, eu posso lá 2 vezes por semana fazer porque todo dia dá problema lá. Todo dia você tem que pagar alguém para consertar. Onde que fica, tem lá quase 100 pessoas, tem quase 300 pessoas, né, mais de 300 pessoas, né, entre as crianças, né, os funcionários, e os cursos profissionalizantes, que os cursos profissionalizantes são mais de 200, né, os adultos, né, de manhã e de noite, o banheiro dá problema direto, né, banheiro, o chuveiro das crianças queimam, né, porque todo dia aquele monte de criança tomando banho. Então, é uma coisa aqui, uma coisa que você precisa acrescentar ali. Então, por exemplo, a gente tem que, essas pessoas de voluntariado, e muitas vezes não aparecem, a gente tem que pagar, porque é coisa urgente, é emergencial, você tem que pagar. Não o cara vai lá, R$150, R$200, tem que pagar. Né? Então, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, então, mas tem muitos não, que vão lá, o que tu está precisando? Eu estou precisando disso, assado, o confrade ele planeja, aí se for uma coisa assim, por exemplo, que não é urgente, eu preciso fazer isso aqui, ele vai fazendo de pouco, né? Ele vai lá, faz um pouco, tá? Entendi. Confrade, a doblô é branca? Não, é prata. Eu tenho uma pergunta para o senhor que eu até anotei aqui, e o senhor entrou nesse assunto. O senhor acha que, como o senhor preside um local onde traz crianças e adolescentes de baixa renda,
O senhor, tem muita gente que fala que muitas crianças entram para o mau caminho por conta da falta de oportunidade. Tendo em vista isso, o que o senhor preside, o que o senhor presencia ele toda semana, o senhor acha que é realmente isso? Que o Brasil investe pouco na educação, no esporte, que a gente está vendo aí nas Olimpíadas, que é algo que realmente pode mudar vidas, né? Por exemplo, ontem eu estava assistindo na transmissão do boxe, eles falaram que o boxe é um esporte que mais tira jovens da rua. Eu não tinha ciência disso. Agora, muita gente querendo entrar pro skate depois dessas menininha lá, né? isso. Então, o senhor acha que realmente isso é um dos motivos para que essas crianças, esses adolescentes de hoje em dia se percam, não entrem para o caminho da igreja, ou até mesmo não para o caminho da igreja, mas para o caminho do bem? Do bem, né? Que não precisa ser só da igreja, nem só cristão, né? Exatamente. A pessoa pode ser do bem sem ser cristão. Claro que no cristianismo vai ter... Sim. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, a gente fazer esse trabalho com as... por exemplo, trazer essas crianças para lá. A gente sabe, nós sabemos disso, que se essas crianças se ela não estiver lá, e se os pais forem trabalhar, aquela criancinha de 1 ano, de 2 anos, vai ficar com alguém vai tomar de conta que lá, de qualquer jeito. E vai ficar pela rua. Aqueles outros maiorzinhos, de 2 anos, 3 anos, e os de 5 anos, por exemplo, né, de 4, 5 anos, vão ficar na rua mesmo, porque a mãe vai ter que sair para poder arrumar um dinheirinho, para poder pagar seu aluguel, né, para comprar alguma coisinha a mais, porque às vezes nós, por exemplo, levamos uma cesta básica, uma cesta, né, que dá para ele comer. Mas e o aluguel? E o remédio? E o sapato? E outras coisas mais que a pessoa precisa ali, né, que nós, Vicentino, não damos conta de atender, né, de tudo ali. E o frango, que às vezes, de vez em quando eles querem comer uma carne também. Né, e a gente, às vezes, nós não levamos, eu, por exemplo, nós não temos costume de levar, faz final de ano. Mas, assim, no decorrer do ano, muito poucas vezes a gente leva um frango para ele, a gente leva o leite, né? A gente tem o costume, às vezes, de levar o leite, mas nem sempre. Mas eles sentem essa vontade também. E aí, então, o que eles fazem? Eles têm que trabalhar. E nem sempre, quando vai trabalhar, se for um diarista ou doméstico, ou qualquer outro serviço mesmo por aí, não dá para levar a criança, né? Não dá. Então, aquela criança, o que ela vai fazer? Vai deixar com o maiorzinho de casa, 5 anos, 6 anos, vai deixar. E ele vai ficar, e ele vai aprender tudo o que a rua ensina. Porque os outros adolescentes da rua já aprenderam, né? E assim vai passando para os outros. E então, a gente ficando lá, tem tudo isso, né? Claro, o nosso futebol lá, por exemplo, nós temos uma escolinha de futebol, 2 escolas, só que, infelizmente, só temos à noite, né? Nós estamos querendo agora, abrindo nosso projeto aí, que talvez vai aparecer, para a gente ter durante o dia, para esses jovens, seu contraturno de escola, né? Certo? Então, a gente está... Porque a escola, a nossa quadra lá, vocês não foi lá ainda não, né? Ela é grande, né? Cabe 1.000 e poucas pessoas, e toda coberta. Então, com sol, com chuva, funciona lá bonito, né? E aí nós estamos querendo fazer durante o dia, né? Esse projeto. E agora vamos começar também, né, com de judô, né? Vamos começar lá, inclusive um ex-padre, né, que está vizinho lá, porque está querendo, essa semana já devemos assinar o contratozinho e tal, para a gente começar com o judô, já foi lá, já olhou. Porque nós temos salão, né? Isso nem vai ser nós temos 2 salões, né? Além da quadra, né? Nós temos 2 salões, um andar de cima e outro de baixo para as nossas ECAFs, os encontros. Então, né? agora vai ter 2 esportes, judô e futsal. O futsal já... Isso, e nós estamos querendo o balé também, né? O balé, né? Porque balé, sempre, às vezes, a maioria são mulheres, né? Mas também não é só para mulher, né? O balé é para crianças, adolescentes, né? Então, a gente vai também começar com... E, claro, o nosso sonho lá, e já tem até uma salinha, não começamos, estamos pensando em já desmanchar a sala, de curso de línguas, né? A gente tinha vontade de dar pelo menos 2 línguas lá, né? Mas ainda não começamos com essa... Só tende a crescer, né? Mas está no nosso projeto, né? E agora, né? Então, assim, isso é o trabalho, é o que a gente faz lá, que ajuda, né, a sair essas crianças que já estão lá, elas já vão aprendendo coisas que, quando elas saírem da Frederico Ozanam, eles já vão estar uma mentalidade muito diferente das outras. Muito diferente, né? Agora, porque a gente sabe, né, que tem muitos pais lá que são drogados, que vivem são presos, sinaleiros, são presos. Principalmente naquela região ali da Ceilândia, a gente sabe que o índice de criminalidade muito é muito grande. Ceilândia, e principalmente quando a gente pega a Chaparral ali de Itaguatinga, né, aquela parte todinha ali, aquele, né, terrível. Então, assim, mas é muito importante, sim, a gente cuidar. O bom é a gente cuidasse também dos adolescentes, tá? Os adolescentes aí sim, era um grande... Já pensou se a gente tivesse 199 adolescentes lá também, adolescentes, ou seja, a probabilidade desses entrarem no mundo dessa situação de crime, etc., qualquer coisa assim, seria muito grande, né? Aqui em Brasília, eles não entrarem, né? Aqui em Brasília é a única obra que a gente tem nesse intuito, né? Na São Jorge Paulo, sim. Agora, outros, sem ser Vicentino, Espírito, tem fantástico. Mas eu acho que ainda falta investimento para essas obras também. Já que não constrói, por que não atribui uma verba para isso, né? Pois é, mas poderia... Se a pessoa, se todo setor, né, toda cidade satélite tivesse pelo menos uma, né?
uma dessa. Você concorda que a área da educação é uma das áreas mais precárias que a gente tem, com falta de investimento, tanto para professor quanto para aluno também? Porque lá no meu serviço, esse tempo atrás, quando a gente está em home office agora, mas quando a gente estava no presencial, tinha uma mãe reclamando que ela não estava achando vaga para a filha dela em creche. Entendeu? E ela tinha tirado da creche particular porque estava alto o custo para poder passar para uma pública, mas foi uma demora para ela conseguir essa vaga. Então, o senhor concorda? A gente estava até conversando sobre isso, sobre qual que é as áreas mais precárias, segurança, saúde. O senhor concorda que a educação também De todas, a educação é a mais importante, e, infelizmente, é uma das que menos tem investimentos. Né? A educação forma o ser humano, né? O ser humano de todos. Então, você pode ser pobre, se você tiver uma formação, né, educacional, você vai conseguir superar muita coisa na sua vida. Todos nós, quando a gente tem conhecimento em alguma coisa, por exemplo, tudo bem, você vai ser um pedreiro. Se você tiver conhecimento disso, você vai... por exemplo, no caso especificamente de pedreiro, porque às vezes... Eu estou falando a questão de conhecimentos, né? Que a educação também ajuda nisso. Né? Você está tendo falta no mercado. Né? Então, assim, a educação em tudo, se você formou numa área, se aperfeiçoa cada vez mais naquela área. Porque numa busca de concorrência, ou numa disputa, vamos dizer assim, né, de uma entrevista, você vai ganhar se você tiver mais estudo. Então, infelizmente... E aí vem de tudo mais, né? Nos investimentos, por exemplo, nos cientistas, né? Infelizmente, no Brasil principalmente, é muito pouco investido, né? A ciência poderia estar muito mais avançada se nós tivéssemos, né, investimento nisso aí. Ou seja, do básico até aos cientistas, a situação, o investimento nosso é muito pouco, prefere investir nas ruas, nas estradas e outras coisas mais. Né? No eleitoral, que isso aí não, é vergonhoso. Eu estava vendo que no esporte, para as Olimpíadas, a gente investiu 750 mil. Para o fundo eleitoral são quase 2 bilhões. Então, assim, é uma coisa assim, triste né, a gente pensar nisso. Mas que a educação é o principal. Confrade, já teve algum caso de algum ex-aluno lá da creche que voltou lá com o passar do tempo e falou e viu, vocês viram a mudança? Para ser voluntário também. Até que eles viram voluntário. Já temos, por exemplo, primeiro temos até professores lá, né? Professor. A gratidão deles é muito grande, né? Que já foi, claro, hoje são funcionários e a gente fica muito feliz por isso, né? Não, assim, ajudar lá sempre, eles vão crescendo, quando fica pela Ceilândia, principalmente, os que ficam mais da Ceilândia fora ali, sempre estão lá ajudando em tudo, né? Até nas festas juninas e tudo mais, né? Porque também arrumam os seus empregos lá, né? Então, às vezes não dá para ser voluntário, dependendo do emprego de cada um, né? Que nem sempre dá para atender tudo. Né? Mas temos aquelas pessoas que se formaram, hoje nós temos professores lá, né? Monitores, professores, que estudaram na creche, hoje são funcionário nosso, hoje tem carro, né? Então, assim... É um retorno bem positivo, poxa, né? a gente vê assim, né? Pessoas lá, poxa, que você nunca hoje está lá, indo de carro, poxa, entendeu? Que estava lá, era assistido. Pequeno, era assistido, né? Era pessoa assim, que você... então... Hoje a creche conta com quantas crianças e adolescentes? Se o senhor sabe? Não, crianças, né, na escola pedagógica, né, da educação, que lá a gente divide assim, educação infantil e projeto social semiar, né? E a gente vai entrar nesse projeto aí, você explicar como é que... Então, assim, na escola infantil são 199 crianças, e tem que ter 199 crianças. Aí só quem manda é a Secretaria de Educação, né? Claro, ela pega por aquelas mais carentes da cidade, da região, né? E vai pegando as mais carentes. É tanto que lá não tem nenhum filho de um assistido, mais as mais carentes da região ali, que não estão na creche. Todas bem pobrezinhas, todos estão na creche. Mesmo porque não é só a Federação que tem. O cadastro é feito como? É lá na creche mesmo? Não, é feito no 196, né, da Secretaria de Educação, naquela matrícula. Aí eles mandam... naquela matrícula ali. Aí faz o cadastro, aí vai lá levar a documentação, aí a preferência, por exemplo, a Federação Zanão oferece 21 crianças no berçário, de 1 ano. Aí a Secretaria de Educação vai pegando as crianças, mesmo não significa que você foi lá hoje e você tem a preferência, não. Pega... Tem um tanto lá, chegou 30 crianças lá, né, de menos de um ano. Né? Aí vai pegar o documento, né? Quem é que tem esse plano do governo, que recebe Bolsa Família? Sim. Então, aquela pontuação, quem tem mais criança, quem tem mais gente em casa, quem paga aluguel, quem ganha menos. Então, aí tem mais pontos. Então, aquela já vai lá para o início da fila, né, para poder... A creche, quando ela iniciou somente com os filhos desassistidos, né? Eu acredito que sim, porque eu não estava por aqui, né? Mas quando começou lá, na década de 79, 80, né? Que é quando surgiu Ceilândia, né? Foi quando ela veio da Vila IPI, do Bandeirante. Da Abadia. No governo da Abadia, fez isso. Quando a Abadia começou, novinho, primeiro administrador de Ceilândia, então veio da Vila IPI.
do Núcleo Bandeirante para cá, né, que trouxeram toda, diz que era uma invasão, sei lá, alguma coisa assim, que não conhecia, né, também, vieram para cá, para Ceilândia, né, e aí compraram os vicentinos do plano piloto, nessa época conseguiu com a Terra Cap, comprou aquele terreno, né, 5 mil metros quadrados, e aí começou rapidão construiu de madeira lá e tal, e ficou essa de madeira lá até 2000, foi quando a gente começou, 2003, começar a melhorar, né, porque o pobre merece coisa melhor, né. Confrade, a gente falou sobre o governo, sobre essa questão aí de não olhar com os olhos que deveriam olhar para essas obras, né, para esses projetos. Mas e os vicentinos aqui de Brasília? Eles olham para a creche como eles deveriam estar olhando? Eles dão essa visibilidade como eles deveriam estar dando? Cada vicentino tem seu tipo de coordenar, né? Eu só diria que para tudo, né, para a gente ter esses olhos, né, você estava perguntando aí, né, para esse crescimento por exemplo, dos projetos sociais, de formação, de mudança de vida dos assistidos todos, eu acredito que a formação está faltando para todos os dirigentes vicentinos. Não é só para os assistidos, não. A gente não está sabendo, como a gente não tem os conhecimentos, né, a gente não está sabendo chegar no assistido e motivá-los, né, ou apresentar um meio que eles estejam motivados para poder crescer na vida. É porque os próprios dirigentes vicentinos, né, muitos nós, né, que, graças a Deus, pelo menos aceitaram, que é uma dificuldade nossa hoje, né, terminou o mandato de qualquer que seja uma unidade vicentina, você ter alguém para poder assumir aquele encargo. Né, e alguns aceitam, mas aceitam, sim, do jeito dele, né, da sua limitação. E aí ele vai com aquela, né, que, não com essas criatividades, planejamentos, porque ninguém ensinou os vicentinos a planejarem, né. Aí você passa no seu tempo na sua conferência, a conferência não planejou, o conselho particular também não, e assim você vai tocando daquele jeito, as reuniões mensais ou semanais, né, e aí vai passando, terminou os mandatos, vai passando para o outro, e assim vai. Entendi. Mas assim, porque falta a formação de liderança sobre planejamento, né, para haver essa mudança. Tá? Mas para levar a gente para conhecer, né? Então, eu também nem sabia que tinha. Porque a divulgação é tão pouca, o nosso conhecimento aqui aí, é tão... por exemplo, vocês entrando no site lá da creche, né, www.crechefedericozanam.org.br, então é obrigado também, né, por lei, né, de 2014, que você, todos os seus... Tudo dinheiro que entrou, por exemplo, nas entidades sem fim lucrativo, conselhos centrais, né, que no caso, Conselho Metropolitano, as Obras Unidas e tal, tem que estar lá publicado no site da transparência, isso é obrigado, está disposto até dia 30 de maio. Até 30 de maio você tem que publicar. Na Federico Ozanam, nós temos, né, claro, tem o planejamento em novembro, né, planeja o ano inteiro. E tem que ter também, pelo nosso estatuto, a avaliação. Tem que avaliar o seu ano anterior. Pô, você planejou, mas o que você fez, o que não fez e por que não fez? Então, nós fazemos isso, por exemplo, a nossa regra, eu e o estatuto da SSP, ela faz isso que tem que ser feito até 30 de abril. Né, os conselhos centrais, as Obras Unidas e os conselhos centrais, até dia 30 de abril, você tem que convocar a Assembleia para poder apresentar o relatório do ano anterior. Né, para apresentar o relatório do ano anterior. Então, o Conselho Fiscal, né, ele faz o relatório, aprovando as contas ou não, isso tem que ser feito até dia 30 de abril. Então, são convocadas essas Assembleias. E aí, o nosso relatório lá, se vocês entrarem lá desde 2018, 2019, 2020, né, e agora que nós já colocamos agora 2020, né, já está lá, vai ver tudo, tem bastante página, né? Porque o Federico lá a gente tem muita coisa. Então, vocês dão curiosidade, entra lá para você. Entra na creche, vai ver a abazinha transparência, clica ali. Eu entrei, mas aí era muita coisa mesmo. Então, aí, principalmente o relatório que eu faço lá, porque às vezes eu começo a escrever assim, e aí vai embora. Mas, sim, claro, pegando toda a parte pedagógica, mas pode, por exemplo, o que a gente colocou na introdução principalmente, né? Na introdução ali, que é o que você fala no modo geral, e depois na conclusão final lá, né? Então, isso aí já tem uma base. Agora tem de cada coisa. Telemarketing, como é que funciona o telemarketing? Como é que a parte pedagógica, o que a parte pedagógica fez? Se quiser ir lá só olhar aquilo ali, a parte pedagógica, tudo que aconteceu, né, de fevereiro, que normalmente começa, né, até o dia 23, mais ou menos, de dezembro, tudo que aconteceu diariamente, está lá. Mas você quer saber, não, eu quero saber na secretaria, como é que foi na secretaria? O que ganhou, o que entregou, como é que é o status das famílias que estão atendidas ali? Quantos pagam aluguel? Quantas crianças, tudo de quantas crianças vivem com a avó, contigo, com um parente? Quantos mora com cedido, quanto tem casa própria, quanto salário, como é que é a faixa etária de salário? De 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários, 5 salários mínimos. Então, você tem lá tudo isso separadinho. Tá? E o projeto CMA, como é que ele funciona? O projeto CMA, a gente deu os nomes aí, né, dentro do nosso projeto, do nosso curso, né, dos projetos sociais que nós temos, né, lá do Instituto, foi o nome, o CMA, né, um nome legal, né, você, né, CMA, esperança, né, CMA, profissão, tal. E aí,
é um projeto que, claro, é o nosso projeto social da Frederico Ozanam, né? E aí, que é o que cuida dos cursos, né? A gente procura, por exemplo, eu, por exemplo, eu gosto das coisas tudo organizado, não gosto de centralizar, a gente querer centralizar, você faz não faz certo, porque empresa que você não tem vocação, talvez, para uma coisa organizada. Como que eu trabalhando? Eu trabalho, tem minha família, né, tem meus filhos, né, tem que viajar, tem férias, tem meus pais fora. Então, e sou um apaixonado por viajar, né, então não tem jeito. Não tem. Mas, assim, como é que eu vou tomar de conta de tudo lá no Frederico Ozanam? Não tem como, não tem. Aí, o que muitos fazem? Não, então não vou fazer. Não, eu ao contrário. Não, eu vou arrumar dinheiro e vou pagar alguém para poder fazer isso aqui para mim. E eu tenho, por exemplo, eu tenho a diretora-geral administrativa e tenho a diretora auxiliar administrativa. A diretora-geral cuida de tudo, do departamento pessoal, de tudo que é financeiro, de todos os detalhes lá. Porque eu tenho que prestar conta do Ministério Público, para a Secretaria de Educação, né, antes era também para o Ministério da Justiça. Você tem que estar nos documentos seus 100%. E com o contador, paga o caro contador, mas tem que fazer as coisas, porque senão, se tentar fazer, não adianta. Você se lasca, né? Porque hoje o Código Civil, a lei civil te condena, né? Se você não prestar conta, a Polícia Civil, no caso, vai, né, investigar e tudo mais. Então, é melhor você estar transparente. E o Ministério Público, todo ano, te emitir a carta lá, né, favorável, né, ou contra as suas atividades, tudinho. Graças a Deus, nós lá somos referência, né, da nossa prestação de conta, dos centavos de tudo, né, tanto dos bens imóveis, estragado, porque tudo isso, tudo você tem que estar localizado, né, quantos bens você tem lá, né, tudo o patrimônio, né, da entidade, você tem que estar tudo ali, e avaliado, né, quanto é que custa, nós temos um Frederico Ozanam desse tamanho, São Vicente, quanto é que custa isso, quanto é que custa os microfones, né, tá, então, a gente tem coloco lá, tenho a coordenadora no telemarketing. O outro presidente que chegou lá tirou a coordenadora. Só que o telemarketing caiu, né? Mas, em compensação, o dinheiro que entra, dá para pagar ela e sobra muito mais. Porque eu não tenho tempo de ficar lá olhando isso. Não tem tempo para isso, né? A coordenadora geral administrativa, eu não quero, ela tem que concentrar naquele mundaréu de coisa, 50 e tantos funcionários, diariamente, folha de pontos, faltas, e não sei o quê, prestação de contas. Você tem que estar ali, porque senão você responde na Secretaria de Educação, né, vem aqueles monte de ofício. Fora os pais, né, que mentirosamente chega lá na ouvidoria, fica falando aquilo, e depois não prova, depois vai lá pedir desculpa, depois aí o conselho tutelar, olha, você vai ter que tirar você não pode fazer um negócio desse, porque senão você que vai presa, né? Porque fica inventando as coisas. Porque às vezes são do agrado e começa, tá, aquelas coisas lá. Mas não vamos importar com isso não, porque senão você pode um tapa, não cuspir, dar na cara e levou outra mão, né? Mas tá. Então, assim, essas coisas que a gente pensa e precisa fazer, ter lá dentro de pessoas que vão te ajudar. A diretoria não pode também ficar o tempo todo ali, não pode, todo mundo trabalha, a diretoria. Então, você não pode contar, falando, você vai ficar tomando de conta aqui dos carros, da portaria. Não dá, tem que ter um funcionário lá, dia a dia. Como é que o funcionário falta? Como é que faz? Na cozinha, se faltar 2 funcionários na cozinha, como é que vai fazer? Dá comida para 200 e poucas pessoas, 199 crianças, mais 50 funcionários. Né? Então, assim, aí eu não, cada um, por isso que eu tenho. No projeto CMA, eu tenho uma pessoa que cuida disso lá, só disso, né? Eu com ela, então a gente fazendo, a gente senta, tudo nosso é planejado, né? Então, tudo lá, quanto é que custa, como é que vamos fazer? Né? Por exemplo, vamos começar agora o projeto de conserto de tablets, né? E celulares. Foi aprovado com a Conselho Nacional, saiu antes de ontem. Quem não viu a lista ainda, né? Antes de ontem, foi publicado, o Conselho Metropolitano já passou para a gente, foi aprovado 2 projetos nossos lá, que nós tínhamos pedido, né, que a gente acha que vai ser, vamos dar profissão, já que os pais não estão querendo ir lá fazer o curso, né, de culinária, cabeleireiro, manicure e corte e costura, né? Isso que eu ia perguntar, também tem para os pais? Para os pais, né? Para os pais das crianças e para os pais, que eu digo, dos assistidos, né? Entendi. Das famílias assistidas, né? Que Então, infelizmente... Então são para adolescentes e para os pais, ou só para os pais? Esse também para adolescentes, por exemplo, o nosso curso do projeto CMA, né? De culinária. Nós temos o curso de culinária, KID, né? Chef Kid, né? Que de adolescente de até 17 anos. Que eles todos eles aprendem lá fazer tipo de comida em casa, salgadinhos e tudo mais, despelar um frango. Entendeu? E os adultos, né, empreendedora, né, já em culinária empreendedora, o cara vai aprender padeiro, né, aprender a mexer com massas, né, fazer o macarrão, né, fazer mesmo, o baguetezinho, a massa do macarrão, fazer aquilo ali. Então, e salgadinhos e tudo mais. Então, esse é o nosso... nós temos na culinária essas 2 etapas, né? Uma turma, tudo separado, né? Por exemplo, segunda e quarta é uma turma, e terça e quinta é outra turma, né? Que é de chefe jovem, né? De adolescentes, né? E agora vamos começar com o conceito de tablet e celulares, porque a gente acha que agora a gente vai pegar o quê? Os jovens, os adolescentes assistidos, né? Que vão, com certeza, poderão ter motivação e ir lá aprender a fazer um curso e de repente, em casa, abre a portinha, coloca um plaquetinho, que conserta esse celular, e pode ganhar dinheiro.
E aí nós conseguimos, a sala já está prontinha, vai ser na mesma sala do curso de eletricista, que é outra coisa também muito bom lá, que criou agora, né, começou dia 5 de julho, né, de eletricista, está começando lá, ou seja, um monte de gente lá, 2 turmas, né, de manhã e de noite, né, nós temos as mulheres fazendo curso de eletricista, né, então, ou seja, vão sair de lá, pelo menos fazer uma instalação numa casa. Fazer na própria casa, né? Quando também. E também, assim, por exemplo, ser um ajudante de um eletricista, porque, né, o eletricista precisa. E aí o cara falou, pô, me dá esse fio vermelho, esse fio da cor. O cara não sabe. Não. Pelo menos vai saber alguma coisa lá. O instituto fica aberto até que horas? Durante, por exemplo, das crianças de 7 até as 5h30, né? Então é o horário normal, e o administrativo fica até as 18 horas, né? Certo. Claro, e à noite tem os cursos, né, profissionalizantes à noite. E como que faz para a pessoa querer participar de um curso desse? Tem que fazer inscrição no site? Nós abrimos, né, pelo site, né, né, e pode também ligar lá, ou pode ir lá pessoalmente, né. As turmas fecham muito rápido? Hã? As turmas fecham muito rápido? Costuma fechar. O de eletricista, por exemplo, fechou, a gente viu que, na verdade, a gente queria uma turma de eletricista, né, porque a gente paga por hora o professor, né. E aí deu 2 turmas, não, vamos abrir. Aí a turma da noite, por exemplo, deu 45 alunos, 35 alunos, não, vamos abrir 2 turmas, né. Aí abrimos 2 turmas. Tem psicólogo também no Instituto? Não tem. Como já não tem obrigatoriedade, a gente na situação financeira não dá para isso, então a gente não tem psicólogo. Ele quer ser psicólogo. Tem um outro desafio também que vocês passaram que eu vi lá no site, foi destelhou tudo lá, né? Ou seja, veja bem a questão de planejamento, a importância que é você planejar as coisas. E outra coisa, por exemplo, porque eu fico empolgado quando falo de liderança e falar essas coisas, né? De você coordenar as coisas, né? Porque tem que ter planejamento em tudo. Se vocês estão em comissão de jovens, planeja. O que você quer até o final do ano? O que você quer fazer? É só ir na reunião do particular, todo mês ali, falar, igual eu vejo lá os meus reclamando, não, porque... Tem planejamento? Todos os presidentes, quando eu fui coordenador de comissão de jovens central, os particulares eram tudo em cima de mim, sim. Por quê? Porque eu planejava, conversava com ele. O encontro desse mês vai ser na sua área, você vai cuidar disso. Agora, o outro particular vai cozinhar lá, vai limpar e tudo mais. Tá, por exemplo, a gente planeja fazer umas atividades lá, né, no caso da creche. Planejou. Só que no planejamento, no decorrer do ano, vão surgir coisas que você nunca imaginava que surgisse. Você pensou um telhado, aquele imenso, daquele creche, desabou tudinho e ainda... Jogou lá em cima do telhado da creche, porque era um pavimento segundo, né? Então, o telhado de lá da altura da creche era muito alto, né? Da quadra, né? Da quadra. Quebrou mais um mundaréu de teira da quadra. O senhor estava na hora que aconteceu? Não. Eu não estava, não. Naquele dia, não, porque foi um chuvão que deu em Brasília inteira, né? E vários lugares aqui, foi barracões, postos de gasolina, foi para os ares, né? Estrago danado. Foram para os ares, né? E aí, ou seja, mais de 100 mil reais. Então, ou seja, a gente começou a fazer. Aí o que fizemos? Fizemos uma campanha, uns carnês, distribuímos carnê para muita canto, cada um doa R$20 por mês aí durante um ano, né? Então, aí fizemos isso e começamos e colocamos no telemarketing também, né? Os meninos do telemarketing começou a publicar. A primeira coisa, colocamos no site, né? Claro, você tem que divulgar as suas coisas, né? Os boas e as coisas que aconteçam, né? Os nossos doadores, todos foram sensíveis. Então, muita gente foi lá, doava R$1.000, R$500, comprava não sei quantas telhas, agora não sei o quê. Então, pronto, fizemos. Aí, ou seja, e outras coisas que a gente planejou, a gente não fez, ou depois, no decorrer do tempo, a gente pensou, não vamos fazer isso aqui, não interessa mais isso aqui. Ou seja, é chamado, no planejamento, é mudança de rota. Você planejou, mas de repente você viu que eu não preciso dessa caneca aqui, lá no meio eu não preciso dela, né? Já tanta coisa aconteceu, não, eu preciso de outra coisa. Então, essa aqui eu não vou comprar mais. Então, assim, é mudança de rota, no seu planejamento. Vai acontecer isso muito na vida da gente. Porque você não tem necessidade de fazer aquilo. Para que você vai fazer? Só porque você planejou? Não tem sentido mais você fazer aquilo, né, no decorrer do tempo, que lá não tem mais sentido. Né? Lá no meio do segundo semestre, você percebeu que não tem sentido mais aquilo ali. Porque você pensou em outra coisa, completamente diferente. Você vai fazer outra coisa. Né? Então é chamado de mudança de rota no seu planejamento. Agora, é planejar. O resto das coisas, se não tiver planejado, você vai... Cada dia você vai pensar... Se você quiser fazer na pressa... E as coisas vão acontecendo, ou não vai acontecendo, e você vai levando. É a mesma coisa o presidente do conselho. Fez a reunião hoje aqui, né? Daqui um mês que vai pensar na leitura espiritual, mais nada. Não Fica muito vago, né? Se não planejar. Esse é o nosso problema. Assim tem na igreja... Né? Tem que ser até na nossa vida, né? Toda a vida. Por exemplo, os padres, os bispos, todo mundo tem que ter assim. Na vida nossa profissional, lá no meu serviço, né? Eu preciso planejar a semana inteira, de tudo. Você aprendeu a planejar dentro da sociedade?
Ou antes disso, o senhor já gostava de planejar? A gente, por exemplo, quando a gente vai falando de liderança, né, então os cursos, você vai lendo, né, livro de liderança, vocês vão falando dessas coisas, né? O líder é aquele que você tem que ter uma visão, né? Então, o líder tem que ter uma visão. Olha, se você, aí, vem comigo, né? O que é visão? Olha, eu tenho que, para mim chegar lá, uma luz lá na frente, eu tenho um caminho. Eu preciso planejar para mim chegar lá. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou, por exemplo, eu preciso aumentar o conselho particular, preciso aumentar o número de Vicentino durante os seus 4 anos, vamos começar assim, dobrar o número de Vicentino no seu conselho particular. Então, daqui 4 anos. Então, um caminho a seguir. Como fazer lá? Se você não planejar, olha, então no primeiro ano vamos colocar aqui, vamos reunir aqui os presidentes de conferência, olha, a gente vai fazer isso e isso. Cada Vicentino de uma conferência, ele vai convidar para toda a reunião. Quantos você convidou? O presidente da conferência, uma da pauta da reunião do presidente da conferência, a pergunta dele é, você convidou alguém da paróquia, conhecido aqui, um parente, um amigo, um irmão aqui, mesmo que você não conheça, bateu no ombro dele e falou, você não queria ser vicentino? Se todos tivessem com isso na cabeça, aí um mês, talvez não, 2 meses aparecia um, daqui mais 2 meses aparecia outro, daqui mais 2. Quando chegar no final do ano, o conselho particular todo estaria com o dobro de vicentino. Um daqui, um dali, outro de lá, outro de lá. Cada um fazendo sua parte. E assim poderia estar na turma de crisma, que todo ano tem crisma nas paróquias, né? Quantos dos crismandos entraram na São Gente Paulo? Quantos? É verdade. E aí fizeram a crisma. Aí, por exemplo, nas crianças e adolescentes, quantos de primeira comunhão entrou na conferência de crianças e adolescentes? Não entrou, porque não planejou poder trazer, ir lá, conversar com o padre e com a catequista, poder conversar com os pais, que é o que ensina o manual, né, da criança e adolescente, conversar com os pais. Olha, a gente está criando um grupinho aqui, ela fez primeira comunhão, vamos continuar, né, todo sábado estava vindo aqui na catequese, vamos vir então para a nossa conferência aqui, assim, assado, desse jeito, a gente vai ter uma família aqui, a gente vai, desse jeito, vamos deixar na sua casa, ou senão a gente vai lá buscar tudo. Aí vai, mas planejamento. E, confrade, a gente não perguntou sobre a sua conferência, como é que anda os trabalhos? Estão... A minha conferência, a conferência de Santa Luzia. Santa Luzia, fica aqui na colônia Agrícola Samambaia, né, aqui no Pistão Norte. Eu moro ali bem pertinho do parque, né, do Pistão Norte ali. É uma rua abaixo ali, na Avenida da Misericórdia. Minha capela lá não é a paróquia, né, a capela Santa Luzia, que pertence à capela Nossa Senhora Auxiliadora. Fico mais no finalzinho do Pistão Norte ali. E aí, a minha conferência, quando eu cheguei lá, né, já tinha, né, a gente começou, já saíram muita gente, né, mudaram, e aí nós estamos lá, eu, mais novinho, né, você imagina. Então, assim, passamos 2020, né, todas as pessoas, né, são trabalhadores e tal, os casais já todos aposentados, né, mas, assim, uma coisa que nós fizemos, você vê como é que são as coisas, ó, planejamento e você ter as iniciativas. Pô, não dá ninguém, de jeito nenhum fazer reunião presencial. Quem aqui ia fazer reunião? Fez 70 anos, 60 e pouco? Ninguém, claro. Ninguém ia fazer. Ninguém vacinado, né? E o próprio Conselho Nacional já publicou logo, não precisa ser presencial. Mas imediato, mês de abril de 2020, que a pandemia começou, né, em março, né? Em abril já começamos no celular. Ninguém nem sabia o que era isso. Nem os velhos, só sabia no máximo, era atender o telefone, às vezes passar uma mensagem no WhatsApp e tal. Pronto, começamos, todo mundo lá, minhas reuniões, a gente faz 2 vezes por mês, né? A reunião da conferência. Todo mundo lá, chegou naquele horário, todo mundo no seu coisinha aqui, Continua até hoje, continua. Não, continua. Ninguém ainda não retornou ainda não. Mas as visitas? As visitas, por exemplo, o ano 2020 todo, eu fazia as visitas. Como é que eram as coletas? Os confrades vinham, né? Pegavam, colocavam no envelope, chegavam lá em casa. Aí sim, o confrade lá, professor Gonçalves, eu não mexo com ata, não. Gonçalves, não, tesouraria, não vou mexer. Então, tudo bem. Pode achar que eu faço assim, eu vou fazendo aqui. A ata, vou fazendo a ata aqui, porque também caiu muito, 2 vezes por mês, né, a reunião, facilita mais, né? Então são só 2 atas, então, eu chegar de noite lá, rapidão, terminava a reunião, eu já fazia a ata ali rapidão, né, e tal. Infelizmente lá a nossa ata não é digitada, se for digitada é mais rápido ainda, né? Sim. Mas como a nossa consórcia não tem essa coisa, né, então não é digitada, né? E aí, então, 2020, eles levavam as coletas lá, já falaram, deixava lá, já colocava lá, porque a gente lá assim, tem tradição de dar, né, nós damos R$2, né, para creche, todo mês, todo vicentino, R$2 para o metropolitano, né, curso metropolitano, e R$2 para o OVS, né, que é os ordens sacerdotais, para o seminário, né, ordens vocacionais sacerdotais, OVS. Então, isso entra no nosso mapa. O Conselho de Taguatinga todo e plano piloto, né, não sei por aqui, eu acho que não sei se tem. Não tem, né. Lá tem toda a vida, quando cheguei em Brasília era assim e continua assim. A gente, para esse OVS, não, a gente doa por... Metropolitano. Pois é, e lá tem para creche também, R$2. Então, a gente pega lá, eu já anota tudo ali, a pessoa já manda, Gonçalo, estou dando tantos reais da coleta nesse mês, por exemplo, R$30.
Tantos reais é para sensado, e R$6, né? Então já sabe, R$6. A gente paga R$30 aqui para Fiorino, que a gente usa Mas aqui tem um do carro setor. também, sei. uma Fiorina, já viu? Sei, não sei, isso aí, quando vocês adquirirem e tudo mais, eu acompanho. Pois é, mas então assim, aí eu faço as compras, né, e chego lá, hoje, por exemplo, já publiquei aqui no meu grupo lá da conferência, fiz uma compra à noite, né, fui no Atacadão, antes de eu vir para cá, né, fui lá, deixei lá na salinha, né, já tirei foto, aí um consórcio já mandou, que eu gostava, olha, nós vamos fazer a cesta, agora sim, esse ano já estão voltando, né, assim, ajudando, já tem os outros consórcios, né, que estão ajudando a gente já a fazer as visitas e a fazer as cestas, né, então, só não estamos presencial, mas já estão ajudando. Amanhã já vai ajudar já a fazer a cesta agora, né, hoje à tarde, e amanhã já vão lá depois da missa, a gente já vai ajudar. Então antes era o senhor sozinho que estava... Era só eu, 2020 todinho só eu. Aí o senhor passava nas casas... Passava nas casas, chamava os assistidos, né, o que eu fazia? Colocava, eram 5, né, começou com 5 famílias, né, colocava 5, 6 no meu carro, saía, né, já, todo mundo tem celular, né, já avisava, eles vinham cá fora, né, eu conversava. Visita então não fazia, o senhor só entregava? Só entregava, assim, conversava com eles lá fora, né. Aí tinha um lá, claro, que eu tinha que ir lá dentro da casa, sem problema nenhum, que eu, graças a Deus, então, tipo, né, ir lá dentro da casa, entregava para ela, né, lá, a gente conversava, né, batia papo, as crianças vinham, a gente abraçava ali e tal, né. Vocês não recebem muita doação de alimento lá, não? Muito, graças lá a gente compra, né, porque aumentou muito, mas também a gente recebe muito, só da igreja, né, a capela lá, né, o padre passa para nós todo mês, o coordenador geral, todo mês R$250, então já dá para a gente comprar muito. E fora uma consórcio que ela dá o café todo mês, né, cheguei lá em casa hoje mesmo, já estava lá o café, entregou lá ontem, né, cheguei ontem, né. Vocês têm muitos benfeitores lá, né? Não muitos não, mas o pouco que tem, por exemplo, ajuda, e ajuda assim, né, e gente que chega lá, tem dia que chega lá, por exemplo, principalmente em 2020, agora no início de 2021, chegava lá, toma aqui, chegava na missa lá, cadê os argentinos aqui? Estou com 8 cestas aqui. E aí, entendi. Então, e o senhor já passou por quais cargos dentro da sociedade em geral? Eu já né, de conferência, já acho que o terceiro, quarto mandato de presidente de conferência, né, diversas, né, já passei depois, né, presidente, fui, né, claro, coordenador de comissões jovens, né, de particular, de central, depois, né, por um período, final de mandato também no Conselho Metropolitano, da região, né, já fui, né, quando surgiu a região a primeira vez, né, que a gente desmembrou, já não falou muito, né, das regiões, mas porque que hoje tem região, hoje porque que tem vice-presidência, mas começou foi comissão jovem, era só comissão jovem até pouco tempo. Sim. As vice que nós temos, que vocês conhecem hoje, não existia não. Isso aí foi agora depois que viu que as comissões jovens deu certo e colocou no manual, né, da comissão de jovens. Certo. Aí, com o tempo agora, na plenária, não me lembro qual a data, em plenária, que também foi criado o quê? As vice-presidências, né, do Conselho Nacional do Brasil, e aí tem, né, aí tem o coordenador, vice-presidente, coordenador, com direito a voto, sempre os coordenadores regionais têm direito a voto no Conselho Nacional, o vice-presidente também tem, mas o coordenador da ECAF não tem, coordenador regional de... Você foi coordenador de região? Já fui coordenador de região, região, da primeira vez que fundou. Da região 5? O primeiro foi o Confrade Salve, você conheceu o Salve? Não. O Confrade Salve, que era de Unaí, foi o primeiro que foi escolhido para coordenar a região, mas depois ele foi eleito presidente central, ele morava em Unaí, então ele foi presidente central lá, ele deixou, aí eu acabei de completar o mandato com o Confrade Sabino ainda, que era o presidente do Conselho Nacional. Acho que 1 ano e pouco só. Depois, aí tá, né, fui presidente do Conselho, coordenador de comissão de ECAF, né, de Central e de Metropolitano. Depois eu fui eleito presidente central de Ceilândia, 95, né, até 2000. Aí depois, só. Aí, desses todos, qual foi o melhor, assim, que o senhor teve uma experiência mais legal? Não, acho que todos, viu? Para mim tudo foi bom demais. Isso eu gosto de liderar, né? Igual, eu tô assim... Então o senhor permanece com a opinião de que, dentre esses, o mais difícil. Desafiador foi o... Comissão de jovens. Comissão de jovens. Mais desafiador. Essa foi de sofrimento. Porque a gente não conhecia muito, né? E o jovem, dentro dessa só tinha adultos. Você falar em jovem, Vicentino, não é de adulto, né? De velho, essa coisa de velho. Então, assim, né, era muito difícil. E, graças a Deus, rapidão também, a gente deslanchou, né? E começamos a fazer então, o senhor estava no início ali da fundação das regiões, né? Desse desmembramento aí de não, regiões. Sim, isso aí a gente discutiu nas mineradas lá, e das mineradas que levou a proposta para o Conselho Nacional. Qual a região que o senhor coordenou? A região 5, a nossa. A região 5, né? Foi quanto tempo de mandato? Como coordenador da Comissão Jovem, foi uma vez só tivemos um encontro, porque tinha um encontro nacional, né? Eu tive lá uma vez só, faltando 1 ano e pouco só. Acho que 1 ano. Agora, eu já fui vice-presidente da região 5, né? Que foi no mandato do Gonçalves Emília. Tá. Os 4 anos, de 2013 até 2017, eu fui vice-presidente da região, só que o vice-presidente toma conta de tudo, né? Dos presidentes do Conselho Metropolitano, das comissões de jovens, né? A consórcio na DL, né? Era a coordenadora nossa da região. O Confrade de Gaspar era de Goiânia, né? Era hoje é a Márcia, não é? Na região hoje, aí a Márcia, hoje está no lugar que eu estive, né? A Márcia era presidente metropolitana na época e eu vice-presidente da região. Entendi. É muito difícil coordenar esse tanto de local? O que é difícil no Centro de Paulo que nós temos, assim, nesse caso, é que nós temos
aqui em Brasília não, mas nós temos muitos problemas sérios, né, pelo Brasil afora, nossa região 5 também, muitos. Eu, por exemplo, a minha vida indo e vindo, as reuniões, você fazer reunião até às madrugadas, por causa de problema, né, das Obras Unidas, de dívida altíssima, de, né, a funerária lá, tem muito funerário aqui na região 5, tinha 3, né? 3 hospitais, o hospital devendo só uns 100 milhões, deu outro lá, assim. Então, assim, essas coisas assim, e a gente tem que tratar. Vender terreno, né? Por exemplo, vender um terreno, se ele for acima de 500 mil, era, né, no meu tempo, agora provaram lá, diminuiu para 100 mil, né? Então, você tem que formar uma comissão, aí você tem essa comissão, tem que reunir, vai vender o terreno, como é que tem que fazer? Caramba, entendeu? Então, assim, e nós temos terreno, perdemos muito quantidade de terreno, né? Aí, por aí, perdemos o asilo inteiro, por aí afora, aqui, por exemplo, uma cidadezinha aqui do Goiás. Então, assim, tem muito problema. Falta de, né, a pessoa que dirige... Uma vez eu e ele, a gente estava conversando sobre isso, sobre essa questão de terreno dentro da sociedade, porque a gente vê que a sociedade tem um potencial de investir nesses terrenos, só que a gente vê que não tem muito. Não tem. Em Brasília, principalmente. Por aí afora, no interior tudo, né? Tanto Minas, Goiás, todo lugar assim, toda conferência tem um terreno. Lá, uma cidade que eu fui, a gente visitava assim, tem umas cidades por aí fora, cada conferência vai na cidade, sim, está lá a casinha lá, né? Conferência fulano de tal, a vizinha, conferência fulano de tal, outra casa, outro lote, aquele monte de casa, cada um de uma conferência. O intuito da região é o que, exatamente? É ajudar o presidente do conselho, porque, por exemplo, acho que esses problemas vieram à tona, porque não tinha o presidente, no Brasil inteiro, problema no Brasil inteiro que todo canto tem. Não tem, ele vê essas coisas, não consegue ver essas coisas, né? Aí o vice-presidente foi para isso. O vice-presidente, ele está ali perto para ver os problemas. Ele vai visitar o metropolitano, que pode todo mês, né, ou cada mês está visitando um, ele está vendo de perto. Aí ele né, vai para o Conselho Nacional, no Conselho Nacional também, né, a reunião é sábado, né, na sexta-feira a reunião da diretoria. Então você expõe tudo, e fora isso, você manda ali imediato. Né, tem um problema sem assado, porque tem coisas que o vice-presidente não toma decisão. Você manda para o Conselho Nacional, né, e lá na reunião sacramenta, né? Ou de um jeito ou do outro, expulsa um presidente metropolitano, tira, se for, então, assim... E ela foi criada justamente para poder organizar. Para ajudar o presidente do Conselho Nacional. O vice-presidente é um braço do Conselho Nacional que não pode estar em todo tempo. Então, esse desmembramento aconteceu justamente para poder organizar, né? Para poder organizar e tentar amenizar. Que aí agora já está tentando, né? Com isso, melhorando, né, mas tem muito problema ainda, mas está melhorando. Entendi. Acho que podemos encerrar. Que a conversa foi muita coisa. Já também já proveitosa. O Confrade tem os seus compromissos, né? Então a gente vai encerrar. Primeiramente, eu só quero agradecer ao senhor pela presença. É de extrema importância ter o senhor aqui com a gente, né? Concedendo esses ensinamentos para as pessoas que vão nos ouvir e até para a gente mesmo, né? Que a gente não conhecia nem um pouco desse tanto que o senhor falou. Então, fica aqui o meu agradecimento pela sua presença. O senhor quer falar alguma coisa também? Eu quero agradecer, né, pelo senhor estar aqui com a gente, ter explicado. E a gente tira muito de hoje que a questão muito do planejamento, igual o senhor falou, e que a gente também, quem aí pensa que nunca pode ser um líder, pode sim, né? Pode ser. Basta saber Mas tem seus limites, exatamente. Né? Cada um seus limites de cada coisa, né? Mas que pode ser um bom líder, pode ser. O senhor gostou, Confrade? Muito bem. Vocês estão de parabéns, viu? Essas coisas assim, né? Essas coisas novas, né? Poxa, que nunca imaginava isso, né? Quem dera no meu tempo, né? Se tivesse isso, eu acho que eu tinha feito uma desanância. Já pensou? Só não tivesse... É bom bater um papo. Nossa senhora, então foi muito bom nessa criatividade de vocês, né? Dessas perguntas, esse bate-papo, né? Então, eu espero, né, que alguma coisa sirva, né, para os Não, e a gente aí, tinha muito mais coisa para conversar, porque não tem tempo. Pois né? Mas assim, vocês estão de parabéns, viu? Parabéns a vocês e continue, tá? Nessa luta aí. Não deve ser fácil ter essa hora aqui, 1h30, sem almoço, sem nada. E eu tenho reunião com você central agora, então, assim, é muito... Mas, sim, parabéns, viu? E que Deus abençoe vocês, vocês continuem isso aí. Agradece. Tá? E quando precisarem de outra coisa aí, tá? Nós estamos... Qualquer dia a gente vai lá visitar aqui. Vai lá sim, poxa. Daí no meio de semana vocês conhecerem aquela cidadezinha ali, é uma cidadezinha. Sábado e domingo não pode, né? Pode sim, só que você não vai ver, por exemplo, as crianças, o trabalho, vocês entrar na sala, as crianças cantarem para vocês, né, como visitante, então. Certo. Mas assim, durante a semana que isso é possível, né? Pode marcar um dia para a gente ir lá. Marca sim, vai lá tomar um café, vai almoçar com a gente lá. Com certeza. No horário do almoço lá. Então a gente quer agradecer a todo mundo que assistiu e que vai assistir, né? E pedir para que deixe o like aí, os comentários, compartilhe bastante esse vídeo. Se inscreva, né? Isso. É muito ensinamento, né, do Confrade Gonçalves. De graça. De graça, não paga nada. E é isso, a gente agradece por mais um podcast. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.